Olá, meus caros, meu nome é Deja Lopes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Underdog Crew Podcast para a parte 2 do Campeonato Brasileiro Equipado Universitário Sub-Júnior e Júnior. E ao meu lado está ele, Bernardo Camacho. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Underdog Crew. Hoje estaremos falando sobre... Acabou de falar já, cara. Você não pode fazer isso, cara. Ah, Passando pelos nossos breves recados. Se você gosta de conteúdo de powerlifting... acabei de falar isso umas 10 vezes, né, cara? A gente gravou a parte 1 e parte 2 no mesmo dia, É verdade, então agora são 9h14 e amanhã a gente tem que acordar 5 horas da manhã. Eu, pelo menos. Meio de vagabundo, ele dorme ah, até mais tarde. Acesse nosso canal no YouTube para mais conteúdos de powerlifting, outros podcasts. Se você gosta de conteúdo de powerlifting, informações sobre o mundo do powerlifting, acesse os nossos Instagrams, alos.underdog, bernardo.querotti. Comunicar novamente nossa parceria com a loja Apex Nova. Use o cupom UNDERDOG, deixaremos aqui na descrição para você, caso você queira comprar camisetas de treino, roupa de treino, vestuários. vestuários, moda e vestuários. Não é Em só breve teremos a nossa a peita. peita Underdog, que está sendo muito requisitado para todos. É verdade, né, cara? É verdade. Tu agora acabou de falar uma coisa que não era pra falar, né? Ah, Como assim? cara, não é fácil, velho. Por que não? Isso aí. Puta merda. É verdade. Eu confundi, eu achei que tu tinha. Tá, depois tu corta essa parte. Não, não acordar. Não, corta, Deixa corta, ela corta. comigo. Corta, corta. O David já acabou de cortar essa parte. Mas então é isso, pessoal. Vamos dar seguimento agora Não para. esqueçam que nos dias 16, 17 e 18 de maio, essa semana agora, a outra, Underdog Cruz, Underdog Crew, Rio Crew. estará em Blumenau, Santa Catarina. Se você é de Santa Catarina ou região, compita na Copa de Santa Catarina, na cidade de Blumenau. O Bernardo falou que ele vai dar dando autógrafos depois, pra ver que você pode Cara, falar. ele tá fazendo uma sessão de fotos. Nós estaremos lá em parceria da Underdog Crew com a CLB para fazer a transmissão da Copa A Santa melhor Catarina. transmissão já feita Cara, de toda a história do powerlifting brasileiro. tá ficando tri. Você verá. Você saberá. Você saberá logo, logo. Quem viver, verá. Quem morrer, talvez também. Se tiver um plano astral no qual entre em conjunção com um plano. E É, tem acesso à internet. é. Aí você poderá ver Underdog do dia 16, 17 e 18 narrando e aparecendo com nossas faces para todo o Brasil ver na competição de Santa Catarina. Vamos E vamos para. para o vídeo. Começando, vamos começar Do pelo, começo. pelo equipado. A gente já falou um pouco mais sobre o equipado em relação Assim, às experiências. a questão de, como é que eu vou dizer, situar questões específicas da competição em si, a gente já falou no podcast anterior. Então, Parte 1. Aqui a esse gente vai. aqui, esse aqui a gente vai se atentar direto especificamente se você quer estar mais bem contextualizado, tá? Nesta competição maravilhosa que foi o Brasileiro Júnior. Todas as nossas opiniões, as opiniões mais polêmicas por parte de David Alós. Assista a parte 1, que falamos sobre a divisão, tá, feminina. Neste aqui nós tentaremos única e exclusivamente a análise dos resultados da competição. Tá. Certo. Dando seguimento, então, Caia Campos. Não Não competiu. foi. Mas ele fez a sub-junior, né? Ele fez a júnior, quer dizer, Sim. 59. Ele só não fez a loucura da Ana de fazer uma A e depois loucura. outra. Na sequência, assim. Ele só fez ali, ó. E é complicado. E a júnior e só não fez, não fez o equipado. Mas- Ah, cara. Que Opa, emoção. eu ficou nervoso. Na 66, tínhamos três Masters. Só os velhos. Só os velhos e o Hudson era o mais novo dos velhos. Pois é, E, né, cara? cara, aqui, isso aqui foi uma desgraça. Cara, o Hudson e o Wish são foda, cara. Porque, olha só, estavam os dois dominados na 66, aí o Wish foi pra 74. Aí tu pensou, putz, perdeu uma disputa legal. Ah, mas tudo bem, a gente vai ver o Hudson e o Wish. Aí os caras vão lá e fazem o mesmo total. E a gente fica, pô, a gente perdeu uma disputa. É, Que mas é de se merda, pensar, cara. né, cara? Porque assim, ó, tudo bem. A questão da gacha é muito difícil de dizer. A diferença deles foi realmente o Terra do Hudson e o Agacho do Wish. Oh, o Agacha Wish do. Eu acho os pinos do Wish são superiores que o do Hudson, né? Eu Sim. senti um terra melhor. Mas assim, ele não cortou peso e acabou fazendo o mesmo total. Será que isso não é indício de que talvez ele fosse se fuder se ele fosse na minha meia? É de se pensar, entendeu? Talvez essa, assim, nossa, perdemos a disputa. Talvez a disputa não existisse, porque essa diferença de peso
talvez acabasse complicando um pouco a performance. É difícil dizer, Ingram. É difícil dizer. É complicado falar isso quando tu fala de Eric Puig, né, cara? É porque, na verdade, assim, ó, eu acho que essa questão de peso, tudo bem, tem a questão do material apertar mais ou menos, mas eu não sei se ele interferiria tanto, assim. Também tem essa questão de assim, ah, não, mas aí ele tá confortável, então talvez ele não tenha se extrapolado o máximo que ele consegue. É, também Porque, tem essa. querendo ou não, ele só falhou no terra. Tá? No supino, inclusive, ele fez ali, ó, a técnica favorita do David de falhar e botar 2,5 a mais. Ah, Nesse caso deu o certo. cara sempre O, me usa pra dar opiniões o polêmicas. supino, é que no supino equipado isso não é tão absurdo, né, cara? Porque o supino equipado é bem mais sensível, então talvez não fosse um absurdo. Talvez ele se rasgasse um pouco mais no, se ele fosse. Ah, e também com a disputa, aí mexer um pouco com o jogo dos dois, né? Sim, com certeza. Então, Quando tu não está sendo pressionado, acho que tu tem uma liberdade um pouco maior de tu fazer o que tu bem entender na sim. categoria. Tá. Então, cara, é interessante, cara. Interessante. A pressão do Russo foi muito boa. E, tipo, o cara tá pulando no quadril, né, meu? Ele sente bastante disso no terra, né? E ainda assim ele faz um 2,75 bom, né, cara? Esse, esse é o nível de Russo, né? É muito O absurdo. Batman, Esse é o nível do Russo. não é à O toa. Misael Edinson Master 2 e 4, cara. Assim, ó, eu vou falar por mim, pelo menos que eu acho que a gente deveria de fazer, é que não ficar tanto tempo remoendo, porque tem muita coisa pra falar. Tem mais falar Tem com vocês. muita coisa pra Cara, falar. a 7-4, aí, tipo assim, o Wish era o grande favorito, né? Uhum. Mas eu tinha o Firmino. Tu O sabe, o Gustavo Firmino ele Firmino foi no no hall. brasileiro, sim. É, então, né, tipo, ele é um cara com cargas boas e dá pra ver que. Obrigado. Mas o Ishii, mesmo assim, ele era o grande favorito, né, cara? Sim. A gente deveria outras questões em relação a. O resto dele era categoria diferente, né? O Daniel era o único que era o Open também. O Victor era Júnior e o Sandro era Master. Então, basicamente, ali não teve disputa. Como eu falei, né, cara? Não teve muita disputa no geral. No Sim. equipado. Teve algumas situações, depois a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas as categorias mais leves foi bem claro os campeões. Como no caso da 8-3, né? O Luan Freitas, ele seguiu. Ele tinha o favoritismo, ele foi lá e realmente confirmou o Era o favoritismo. favorito, foi lá e ganhou. Então, é isso aí, basicamente isso. E teve mais disputa em relação às posições, né? De segundo, terceiro lugar, e até mesmo no pódio, né? Sim. Aí teve uma briga interessante Foi ali. bem acirrado ali, né, cara? O Sim, Bagre levou por peso mesmo. sim. Ele tentou. Ah, o Lopo ele pesou exatamente 83. Que Isso. desgraça. E o Wagner tentou 2,4, né, cara? Sim. Foi pro De, recorde. foi pro recorde, e, cara, foi bom o E movimento. perdeu 14 quilos de terra e mesmo assim ficou em primeiro lugar, Sim. né? Eu acho que se não antes eu tinha que comentar com ele sobre isso, e falou que esse recorde aí é amaldiçoado. Eu falei, então, na próxima vez tu pega e bota 300. Faz 300. Esquece os 2,4, vamos para o 300 e é Sim. isso aí. Mas a princípio foi essa a grande disputa assim, que teve em relação à categoria que eu me lembro agora de cabeça, cara. Acho que basicamente foi isso aí. Aí teve um problema meio grande eu acho que foi na transmissão que não tava. Ah, não foi, foi no segundo dia e a gente perdeu toda a primeira e segunda pedida e algumas terceiras pedidas, eu acho. Sim, Ou não. foi todas as Foi na primeiras e segundas? 83. Foi na 83. Sim, agora foi, acho que as terceiras tiveram, não tiveram as primeiras e as segundas pedidas. É. Então a gente ficou sem ter essa aí. Mas aí, enfim, de qualquer forma, ainda teve uma disputa que. Essa disputa do Terra, na verdade, ali, a partir do momento que o Guilherme não fez, ficou meio. A partir do momento que o Bagley abriu com 270, é complicado. Nossa, isso é um pouco complicado. Dando sequência para A 9-3. 93, olha só, cara, brigaram comigo porque eu não botei o Alessandro como. Nem dei destaque nele no vídeo. E, enfim, ele tava muito forte para essa competição. Os cara não respeitam, a minha ignorância é referente ao equipado. Sim. Eu sou ignorante do equipado, cara. Não, Ó, não exijo. Delmas, que realmente você podia xingar ele que ele tem Aí razão poderia fazer um stories me xingando que realmente aqui a ignorância impera, cara. ali. A gente teve o Coimbra, ele É, não. Sir David Coimbra Ele não tava, mas ele não foi, não competiu, né? tava, mas não tava. Só tava. É uma coisa que também o pessoal da Nexus falou, que às vezes ele tá, mas ele não vai, está nominado, mas ele não necessariamente ele vai competir, então fica sempre aquela adrenalina de passa. Já que eu vou competir hoje? Talvez não. Mas, Esse é o cara, susto. eu acho muito foda a questão do Ulisses, cara. Primeiro que, se eu não me engano, ele é um Master 4, ele é de 1944. Que loucura, cara. E quantos anos tem uma pessoa que nasceu em 1944? Pô, é só fazer a conta, né? Vou fazer a conta agora. 56, 76, 81 81. e 245 de terra.
Será que quando tu tiver 81 anos tu vai fazer 245 Ah, ó, de terra? cara, eu acho que eu espero que eu não faça nem terra com essa idade, cara. Se com a idade que eu tô atualmente, eu faço um terra e me estraga de uma forma, Vai se descadeirar. eu vou me descadeirar, velho. Se quiser ver o David descadeirado, vai querer ver um terra. Mas teve uma disputa boa em relação ao terceiro lugar, né? O Uhum. pódio ali entre o Wagner e o Emanuel. O Emanuel, que ele é Júnior, né? Ele dobrou entre a Open e Júnior. Sim, E, cara, um Júnior que eu não sei como que é o cenário em si da equipado, sim. mas essa é uma questão também do equipado, né? Tipo, eu não sei como é que tá em relação à proporção de crescimento em si das marcas, se eles estão regredindo, se está aumentando, porque o Hall é muito forte, né? Em Sim. questão de popularidade, muito em Principalmente questão no 93, né, cara? e também do pessoal jovem, né? Sim. Se a gente vê, tipo assim, o pessoal que. Essa tem que tem problema que eu falei no primeiro podcast de não ter o separado dos júniores e do equipado. Vou peraí só um momento. Uma pausa, você tem que colocar. É que eu escorei meu braço tendo fio, eu tô com o meu chinês ligado. Ah, não, tá funcionando o microfone direto, tá vendo? Desculpa, A, pessoal. a questão do júnior e do sub-júnior não estarem junto na equipado, que não permite, né? Que tem essa dobra de competições que a pessoa vai no equipado e no júnior sem que você acabe complicando o rendimento nas duas, né? Uhum. Se a gente pegar os grandes nomes da. Tá certo que o Hall meio que vem se desenvolvendo com ao longo do tempo. Mas se a gente pegar os grandes nomes da equipado brasileiro, também são os grandes nomes do Hall. Né? Então, meio que complica a renovação, eu acho. Então, eu não sei Sim, se. sim, Eu sim, também sim. não sei se esse cara do Hall tem muito interesse em fazer parte do equipado também. Assim, enfim, é uma situação que precisaremos trazer um especialista em equipado para falar sobre isso. Tem um homem que ama o equipado no Brasil. Iremos falar sobre ele. Ele irá explicar por que, que o Hall é melhor que o equipado. Discórdia. Eu não sabia que existia essa treta, então eu acho muito engraçado vocês falando isso. Como assim? De Hall e equipado. Você não sabia que existia essa E pra treta? mim, é uma coisa, né? Pra ti era só uma coisa à parte. Pra mim não tinha essa disputa, não. O Pra que mim, tá fazendo? eu queria ver uma coisa importante. Ah, tá. Não, peraí. Eu ia ver. Eu ia ver uma coisa daqui. Não sei o que eu ia ver. Tinha uma Não, informação que eu tinha que tá saber, mas. inventando coisa aqui. Agora, 105. 105. Cara, a 105 a gente teve aquele problema do Vanderlei. É porque ele é o cara que ele tem mais de. Cara, ele tem mais de 1000 de Cara, ele total. só fez um terra. Começa a perguntar. Ele só Cara, que, cara, fez ele um tem um mil terra. e um. Esse 1001 dele é muito bom, cara, E é porque. engraçado porque o supino é maior que o terra. Não, terra, Max Fino, todo um quilo. É 320 supino e 321 de terra. Não, cara, 325 de supino ali. Não, tô falando dessa competição que tem de mil, Ah, de uma tá, tonelada. entendi. Sim. Não, isso é que assim, ó, é justamente isso que a gente tava falando, Embranho, que pra nós é muito estranho. A questão da inconsistência técnica ter um agravante de perda de pedida tão brutal no equipado, O cara. supino dele foi profundidade, né? Ele fez a primeira Não sei. profundidade, a segunda ele perdeu, ele realmente perdeu, e a terceira foi profundidade também. E aí foi isso, né? Aí Sim, acabou. E se a gente fosse fazer, cara, ele ia fazer aqui 650, 650, 700, 820, se considerar só as primeiras pedidas dele. sim. E isso já levaria ele de Não, que 820 dele. 650. 920. É verdade, não? Sim. É 920, é verdade. Nossa 920, é senhora. verdade. Errou só por 100 100 quilos. quilos. 920. Só nas primeiras pedidas, mas enfim. É um É, mistério do equipado. pois é, cara. E acabou que, né? Mas igual, né? Se eu não me engano, o Frederico Augustus, ele é Master. Então a gente teve aqui o vencedor, outro vencedor Master. O Fonga estava nos dois, né? Ficou em segundo lugar no Open e no Master. Mas no Open ele foi em terceiro. O Frederico, na verdade, eu acho que ele não dobrou o Open e Master, só no primeiro. É. O Funga ficou em segundo nos dois. Fernando Esse é um ficou. homem que gosta do equipado. Então, vamos tentar um dia marcar um dia com ele para falar sobre mais equipado para nos ensinar, né? Os Nossa jovens, ignorância. É tipo aqueles canal do YouTube que tem, colocamos um maior fã e o maior hater de equipado para conversar. Bernardo, que foi Não, David Alaz de Honda. não sou hater de equipado. É mais que eu. Tu assistiu? Oxi. Ué, cara, que homem chato de respeito, cara. Eu vou embora. Tava se perdendo, cara. Tá, a 120 também. O grande favorito era o Igor Rodrigues. E ele perdeu as três. Que loucura, né, cara? Esse dia foi muito frustrante, cara.
Ele só sabia chorar. Cara, eu queria muito ver o Vanderlei e o Igor, porque, tipo assim, pareciam nomes muito à frente da animação e tu viu o E total mil deles. de total, né, cara? É, o Igor, eu não sei o que o Igor tinha de total, se eu não Não, tinha. dá mil. Não, acho que Não, não, não não. dá mil. É 960, tá? Até 940. Então, porra, ia ser muito interessante, mas infelizmente não aconteceu. Então, don't happen. Não aconteceu, então acabou ficando aquela coisa meio que expectativas. E aqui na 120 tem muita quebra de só em categorias, né, cara? Se não me engano, teve. Era pouquinho cada categoria. Olha ali, ó. Só na Open que tinha três, tinha, enfim, tinha dois válidos, né? Sim. E o E. pessoal bem longe do limite na categoria também, né? Verdade. Teve Até uma se, disputa boa pelo título. sim, até se a gente for avaliar ali depois a questão da mais 120, todo mundo muito perto principalmente o Lucas, né? 2,5 kg, menos que 2,5 kg, na verdade, acima da Na categoria. 120, né? Pô, você tiver ali, teve a disputa do Ariel, do Juan José Adriano Medina, Opa, e foi por 2,5 kg. Em nenhum momento o Medina tentou tirar essa tirar isso diferença. em terra, né? Não Uhum. sei por que que não teve essa tentativa. É que talvez ele tenha ficado muito na expectativa do outro também fazer, né? Não fazer os anos, não. Não fazer. É, eu não sei. Ou ele ficou tipo assim, eu só vou fazer o meu. Ele era Master 1, na verdade, né? Só dobra pra outra, então talvez esteja satisfeito com o Master. É, tirar o melhor dele do dia e era isso. Se você custasse, tinha outro Master 1? Não, não sei exatamente. Na mais 120, eu levei um puxão de orelha do Lourenço, que ele falou, eu falei que o Lucas puxaria a plateia para a vitória, não importava o peso. Esses caras da Underdog Crew não entendem nada, não sabem nada de... Não, aí é o seguinte. Mas se a gente puxar, aí a gente Calma vê aí, como não vamos se ofender. a desonestidade, né? Desonestidade intelectual. Não, o Nexus sempre sendo completamente desonesto em suas falas. Cara, eles dobram as informações ao favor da narrativa deles. Exatamente, porque assim, ó, em todo momento a gente fala que a gente não entende nada de equipado. É o meu primeiro campeonato com equipado. E o cara utilizou disso para atingir É a minha verdade, cara. credibilidade, cara. É verdade. Ele usou isso para atingir a minha credibilidade, mesmo eu admitindo a minha ignorância. É Na verdade. qual a gente não tem base para falar muito sobre equipado, justamente porque a gente não tem muito. É a nossa primeira coisa que a gente está vendo. A gente está vendo o cenário Ó, agora. é assim, ó, me ensine. Me ensine, cara. Eu tô aberto E a o aprendizado. cara tentou. E covarde, cara. É Covarde, covarde. foi covarde. Mas se a gente puxar depois ali no Hall, ali no Júnior, Sub-Júnior, faz um paralelo aí Faz pra um ver paralelo quem aí, é que cara. manja mais arriscado aí. Quem é que faz as melhores apostas, ó. Cara, assim, ó, a Eu gente só faço só um precisa. sinal pro Lourenço aqui, ó. Só isso que eu digo pro Lourenço, ó. Só um sinal, É ó. boa mesmo, cara. Só um sinal pro Lourenço, ó. É boa mesmo, cara. Só digo isso. Deixa vocês aí nos comentários aí, falarem o que quiserem aí, que É, eu alguém quem tem. podia, alguém podia, inclusive, ó, quem for mais desocupado, podia fazer essa. O David vai fazer isso aí. Quantos das proposições do Underdog Pro acertou? Não faço porque eu não tenho certeza disso. Não, assim, Eu assim, falei de pode reganho. Eu não fazer, sei se a cara. gente acertou mais que eles. Eu confio. Eu confio. Não sei, deixa assim, não estraga a brincadeira. Ninguém vai fazer isso, cara. Deixa assim. Cara, a verdade, mas todo mundo sabe, não precisa nem fazer. Vamos falar assim, não precisa fazer, cara. A gente É, sabe que Underdog Pro acertou mais, exatamente. tá? A proporção Mas é. enfim, o Lucas ele ganhou a última terra do Raul. Se não me engano, o Raul ele tava com problemas. Se não me engano, tava com. Acho que o supino dele tava com um problema no cotovelo, alguma coisa do tipo. Ele tava meio baleado, não tava 100%, mas aquela coisa, né? Power, se quem tá 100%, né? Pô, Super-homem. milagre. Né? Ele é real que sim, tá abençoado. Mas, enfim, no caso ali, o Lucas ele puxou para a vitória de fato, como o Lorenzo havia previsto. Porque eu sou honesto, eu falo, ele falou mesmo, cara, entende do escalo, cara, tá manjando. Eu sou, aí que a gente quebra a desonestidade, quando a gente admite que o outro, ele é superior. É superior, cara, tu mandou bem nessa aí. Agora ele vai Quando se tu vê que tu derruba o opressor quando pede desculpa. aí o cara Me fica, desculpa, cara. e agora? Me desculpa, cara. Gente só. O cara criou um podcast só pra falar mal, parece que a gente não citou ele, E não se citou. né? E não E não citou. se dá. A gente citou ele, só falou que talvez ele estivesse lesionado, que era a informação que a gente tinha. É verdade, eu não sei de onde é que tu tirou essa informação. A Ah, informação que eu me trouxe, passaram. eu não tenho certeza se eu falei isso no podcast, mas eu tinha essa informação na minha cabeça que ele era 93, né? Sim. Ele era 93 e ele tava subindo. A minha informação, deixa eu ver, ó. Eu sei mais que o David e o David sabe mais que vocês. Então eu sei muito. Eu tinha. Me passaram a informação que ele estava lesionado.
Quem foi o. Passarinhos passaram. Fala, cara. Todo mundo passou a informação de tal cara tá lesionado, ninguém tava lesionado, só me quebraram nessa. Uhum. Não é difícil. É só pra criar um. Os É caras tipo mentiram. O Pump Iron, que tem todo o bagulho do. Sabe? Ah, sim, Do, sim. de, do onde criar uma narrativa e botaram fudido pra fazer ele perder, no fim deu certo mesmo. Sim. Então estavam tentando fazer com que fizesse É isso. só, cara. Não, tu tá machucado, tu tá machucado, tu tá machucado. Pra... Eu garanto que são pessoas que têm ligação forte com a Nexus. Cara, certamente. Então, assim, ó, risco a dizer que nomes bem próximos, É, nomes. já dá uma Mais olhada famosos, depois quem é mano. que segue quem ali. Comecemos Universitário. então, cara. Categoria 50. Ah, aqui é o universitário. Universitário. Tá. A grande parte. Aqui é interessante, né? Grande parte do pessoal do universitário também foi bem competitivo Não, no Júnior. Júnior ou Sub-Júnior. É, mais, o pessoal mais dobrou, né? Isso. E aqui na 59 a gente teve o grande campeão brasileiro, Open, Fábio Martins. Fábio Martins, que está assim, ó. Primeira coisa, primeiro ponto que a gente vai repetir aqui, Fábio, você pesa 54 quilos. Você tem que pesar 65 quilos imediatamente. Pra depois cortar esses 6 quilos lá. Não tô Não. brincando, mas tem que ganhar peso mesmo. É uma coisa Tem que que ele ganhar sabe, peso. que ele tem noção, que ele precisa Tá preencher. trabalhando nisso. É, tá Tá trabalhando. trabalhando Ele nisso. falou, né, que mal precisa ganhar esse peso tudo em parte superior, a gente sabe que vai ganhar tudo em quadríceps, É porque verdade. é o que pô, Virado em coxa, é, desgraçado. vai ficar com mais coxa ainda. E ele não Uhum. vai ganhar nada superior. É verdade. Essa é a meta. Torço para que isso aconteça. O agacho de 220 e o supino continuando no 102,5. Tá? Parece que o agacho dele tá muito melhor no brasileiro do Sim, que cara, no não Open que do que tava. no É, universitário. ele não, pelo menos pareceu, né? Nos outros dois movimentos eu não sei. Não foi. Não senti muita diferença. Senti que tava igual como tava no brasileiro. Ele disse que o 172,5 ele desequilibrou. Não que É. pesou, ele disse que ele desequilibrou na hora do movimento. Mas Disse de que qualquer pareceu alguma forma, coisa. cara, o 180, ele fez 180 na Ele fez um 71. 171, Tinha que foi é um 71 verdade. com tiro. É verdade. Mas ele disse que, se não me engano, o arco dele é mais ou menos 180 mesmo. Sim. Então não é como se. Talvez aquele dia do 171 ele tava muito bem. Cara, e ele precisa ganhar esse peso. Porque Assim. depois a gente vai tocar num ponto muito importante da 59. Que assim, ó, se continuasse fresqueando com esse peso aí, os seus dias Mas estarão eu não sei o contados. quanto que é intencional ou simplesmente é difícil de ganhar. Entendeu? Tudo bem, faça igual o David, pega uma panela de lentilha e manda brasa. O terra dele ele fez convencional, né? No Sim. brasileiro, o Open ele tinha feito o Eu lembro que a gente sumô. tava comentando sobre isso, né? Qual era a possibilidade de ele realmente conseguir fazer os dois. E até tu comentou que tu conversou com ele. Ele sentia Sim. que o convencional era mais consistente. Realmente eles parecem os dois muito parecidos em Né? Que ele termos falou de. que era parecido, né? E o 210 ele não fez com muito pouco, né? Porque ele encaixou e o Barça falou, né? Sim. Então é aquilo, realmente, às vezes é o caso de não ter uma interferência muito grande É. E, num aliás, uma movimento ou no coisa que outro. também teve do Magno também, né? Que ele fez o terra no equipado, aí ele encaixa E e escapa no escapa. último segundo. Sim. Na cabeça dele, parece que ele falou que na cabeça dele não tinha encaixado. Isso aqui então, nem cheguei a encaixar, foda-se. Aí escreveu o vídeo. Filha da puta. Mas o Fábio também, ele chegou a encaixar os 210, aí escapa da mão dele e simplesmente sai rodopiando pra trás. Sim, parecia que ele ia voltar pro Rio de Janeiro. É Tanto que ele verdade. foi. Mas enfim, Cara. ele disse que ele vai voltar pro Sumô. Ele disse que o convencional, tipo assim, ele tem os dois parecidos, mas ele disse que talvez o. Ele disse que o terra dele, o convencional, exige muito das costas dele e não fica Uhum. legal, né? Sim. Não é uma coisa que talvez seja muito Dói. consistente. Isso não é confortável, por isso não é confortável. Então, foi mais para tirar o Platão, entendeu? Então, o Platão no sumô, então foi só para dar uma. Desopilado. É. Vamos ver. Vamos ver como E é que como é. eu sabia que era uma competição, talvez. Eu imagino, né? Que era uma competição na qual ele poderia dar uma testada para aumentar as coisas, então ele fez isso. 66 quilos. Como é que é o nome do cara? Tô tendo ver. Gabriel. Meu, Escruzilhauskas, cara. Coisa mais simples de falar, cara. É isso aí? Escruzilhauskas. Sim, cara. Gabriel. Escruzilhauskas. Gabriel. Cara, eu tô treinado pra esse nome, cara. Gabriel Escruzilhauskas, Ah, cara. depois Não que tu tem falou, erro. depois que eu chamava o cara de. Eu não me lembro o nome dele agora. Nós começou a falar Cassincende, de uma naturalidade assim, eu. Filha da puta. Essa ciência? Você no mundo? Essa ciência no mundo. Aí, filha da puta, ele treinou a noite inteira esse nome. É Gabriel Escruzilhauskas e. Escruzilhauskas, na verdade. É, Cara, ele tava sozinho, né? Eu, tipo, sim, não falo mais dele na Júnior, porque ele tá sozinho e tava na Júnior, então na Júnior vai ser mais sim, interessante. Na 74 também tem muitos caras aqui que estão na Júnior, então acho que não vale a pena a gente falar deles na universitária, sim, como direto para a Júnior. A 83, o campeão, ele é um Open, né? Então ele não estava na Júnior. sim. Na verdade, eu acho que o Gabriel Cerampo, o americano também, e o Murilo Cruz também são Open. Então são três caras que não estavam na Júnior. E eu acho que, cara, eu não sei se. Cara, São é que 3 anos novamente, é que a diferentes. gente vê. Isso aqui volta para aquele ponto inicial que a gente tava falando.
Cara, eu não sei a moral do universitário, E, então cara, fica meio estranho, eu entendeu? não sei se, tipo assim, de fato, assim, se a gente parar pra pensar, não tem como tu fazer um universitário em um dia separado pela quantidade de pessoas. Não faria sentido, parecia que seria um evento de muito gasto de dinheiro do que ganho de dinheiro. Mas para quem tá olhando, é muito ruim essas dobras. É muito ruim, Porque tu cara. não sabe, tu tem que ficar pensando quem que tá Cara, em porque qual assim, ó, é categoria. porque assim, ó, eu lembro, inclusive por isso, né? A gente até olhou quem ficou em primeiro lugar na Junior foi o Samuel, mas o Luiz ele fez mais cara que ele, fez 7,5. Só que ele é um open, né? Só que aí tu vai assistir assim, tu vai avaliar a questão da idade dele, pô, são 3 anos de diferença. Então, realmente é complicado. Tá meio... Ah, que nem na 93 quilos também acho que não vale muito a pena a gente falar, porque a maioria ele também faz parte da Júnior, Ó, em breve. É o Gabriel Brusque, né? Ele é um cara que ele não fez a Júnior. O Gabriel Brusque e o Wesley, né? O Wesley, aquele dos vídeos. do dog. Exatamente, ele tava ali na. São os dois caras que. O Wesley, inclusive, tava numa briga com o JP, né? Com o Pelo. Tava uma briga ali pelo terceiro lugar, ficaria entre um dos dois. Mas o JP também terra ali, deu uma esculachada. Um spin, na verdade, no mês passado. Debochou. Na verdade, foi um spin, né? Que tem 20 quilos de diferença. Sim, E aí, um TR simplesmente mandou. Então, debochou do cara. se no agache tava um pouquinho atrás, depois ele deixou bem. E o Gabriel Brusco muito bem também, né, cara? Foi muito bem, só que, porra, o Miguel, ele é muito forte, mas mais pra frente a gente fala dele. A gente teve também, teve duas também, né? Na 83 o Murilo e na 93 o Juan. Perderam os três pinos. Coisa complicada, né, cara? Isso aí eu acho que, revisando o que a gente falou muito na questão do primeiro vídeo, questão de ter uma sensatez um pouco maior em questão das pedidas, ter a questão da categoria de peso e tudo mais, alguns nos repetir. Sim, a 105 foi a única que teve os Opens, a universidade mais preenchida por Opens, né? Sim, Tirando o fato do Guilherme. Mas, e aí teve uma. Eu vou ter uma visão um pouco melhor da divisão como um todo. Mas também não teve uma disputa muito grande. sim. Tudo ficou Porque, bem definido. a única coisa do Kaique foi que ele perdeu as duas primeiras, né? A primeira de agacha e a primeira de supino. Então ficou aquela coisa meio tipo, pá, E agora? será que ele vai conseguir validar a classificação dele ou não, né? No fim conseguiu. Ele conseguiu. Aí na 120 a gente teve o Pedro Henrique, nas dois Pedro Henriques, né? Uhum. Uma competição altamente alta ali, né? Pá, químicos, quem entende química. Não entendeu? O Bernardo não entende clássicos, não. O que é Sim, isso? aqui foi muito alto nível, cara. É Sim. difícil. Viu? Cara, o Pedro Henrique, ele é um cara que ele é, se eu não me engano, o Pedro Henrique, ele é alto pra Dois caramba. Pedros Henriques e os dois fizeram o mesmo total. Exatamente. E eu botei na enquete quem que seria que faria o maior total. No final E, todo mundo errou, é porque os verdade, dois né? eram o mesmo total. Se tu levar em consideração o peso, então daí tu. E o Pedro Henrique, cara, ele era 120, ele pesa muito leve, ele é um 109, só que ele é alto pra caralho. Ele é muito alto. Então, coma. Varapau. Vamos lá, comer. Não é peso. O Pedrosa a gente fala mais dele na Júnior, né? Eu tava vendo. Agora vamos para Júnior e Sub-Júnior. Começando na categoria até 59 quilos. Sub-Júnior a gente teve o Cauã Berardo, que não bateu peso. Cara, por 800 gramas. Só que complicado. Não é uma. Assim, é quase 1 quilo, né? Foi mais ou menos uma questão que a gente. E se tu é Sub-Júnior e tu não bateu o peso, é porque tu tem que ser um 66. Não, tu já tinha que ser um 7,4. Provavelmente 66 ainda não é. Tem que ser um 74. E ele é magro, então provavelmente poderia ser um 83. Vai ganhar peso. Vai ganhar 93, peso, cara, pelo amor de desgraçado. Deus. Tá, aqui voltamos à questão do Caia e do. Aqui, a disputa. A gente sempre começa pelo agachamento, né? Sim. Que aqui pareceu começar a ter meio que uma disputa. Essa aqui é aquela coisa que eu pedi e falei no preview, que o João Victor ele tinha um agachamento muito bom. Só que o supino. Só que não ia ser consistente ao longo da competição em relação ao Josué. Mas e uma coisa que eu falei também no agachamento dele é que era muito ruim em questão de profundidade, ver se o agachamento dele seria válido ou não na competição. Sim. E na competição a gente teve essa questão. Porque o 75 dele e o 190 foram válidos por questão de profundidade. Particularmente na transmissão, 175 pareceu ok. Cara, eu achei Um, todos altos. 185 eu achei alto quando eu vi a Eu transmissão. achei todos altos. Pelo vídeo depois que eu vi, eu fiquei na dúvida se realmente foi alto ou não. Cara, assim, é estranho. Obviamente, é estranho o fato de que 185 foi validado sendo alto e claro, a gente tá falando de maneira incisiva, assim, mas enfim. 175 não ter sido validado. É isso que é estranho, entendeu? Porque os dois, eles foram pelo menos iguais. Eu acho que o 175 eles são mais.
Sim, mas eles foram pelo menos iguais. Sim, então era pra... O fato de não. Aí o 190 Não, ele. foi igual, Aí ele pessoal. debochou. Ele debochou. Então, tipo assim, pela a dúvida do sim ou do não, eu dou pela visão do Fluidos. Tá no lateral, então ele deve ter visto com. Ele falou visão lateral, de só frontal, né? Mas Sim. como eu disse, o primeiro dia foi o dia que eu tive mais, assim, divergência com as decisões. Nos outros dias teve alguns movimentos e outros que fiquei meio assim, bah, não sei se isso vai ser válido pra mim. Mas também é aquela coisa, né? É o que eu tô vendo na transmissão. O cara tá lá que. O problema é O dele. problema é dele, ele tá vendo uma Tem melhor um sorte. visão. Mas, Não sabe, é tu que tem que validar. então se der válido, tá válido. Se der inválido, tá inválido. E seguimos a partir desse princípio. E o VAR que se vire. Exatamente. Dando sequência, o supino dele é traiçoeiro a full. Ali, Porque porra, cara. 60 quilos, né, cara? 60 quilos e meio é muita coisa. E ele é o. Cara, não é nem que é 60 quilos e meio. É que, porra, cara, um supino de 70 quilos É muito é pra baixo. fuder, né, cara? Porque o Caian tem 20 a mais que tu, né, Tudo cara? bem, ele é jovem, tá? Ele é um cara bem esguio. Então, certamente 5'9" não é Cara, pra aquele ali. certamente nenhum dos quatro tem classe 5'9". Isso é um fato. O O único que Fábio é o merece único 5'9". 5'9" é o Fábio. O Fábio é o único que dá pra ser Fábio, 5'9". você merece 5'9", mas você tem que pesar 5'9". O Caian, ele tá. Ele era 5'3" antes, né? Ele é bem jovem, cara. Sim. Mas ele Não, todos tava. eles são jovens, né, cara? Sim, mas o Caian, tipo assim, ele tá subindo de peso. Sim. Ele era 5'3" e tá subindo até porque é uma questão de. 5'3" é absurdo. É. Então, eu acho que os quatro tem que subir. Acho que os quatro tem que subir, tem que estar. Cara, eu vou dizer que eu não sei se a meia meia é a minha nas costas. Eu não Talvez sei se seja não é a mais. 7'4". Bom, dando Então, sequência, o Josué, Josué, cara, ele entregou, né? ele entregou aquele Ah, time de entregou. uma coisa antes, a gente fala sobre o Josué, que eu falo sobre o Victor. O terra dele também é muito bom. E no 202,5, cara, eu acho que ele tem essa carga no dia, só que ele rasgou a mão dele no 95. Se tu vê Sim. no 202,5, ele tá com um curativo no dedo, e ele disse pra mim depois que não, eu coloquei porque o pessoal mandou colocar porque tava É porque, novamente, não neutro. pode entrar no, não pode entrar no tablado sanguíneo. Então tá bem ruim a situação. Josué Vitor, cara, ele entregou o que a gente tava esperando, né? Sim. O abaixo dele é muito bom. Foi muito, uma coisa e meio, foi tinha margem também. Mas ele falou que ele queria ir mais seguro, não queria é aí que tá. Ele não queria enlouquecer pelos treinos dele, entendeu? Ele não queria fazer, jogar lá em cima, pensar o que ele poderia fazer e acabar tendo uma competição ruim. O spin dele foi bem interessante. Você teria trocado muito fácil, cara. Lembra quando tu brincava? Que tu tinha o recorde do Nacional 9? Agora Não tem mais. não mais. Teria que correr atrás disso, talvez. Sei lá. Que legal, cara. Não pretendo fazer essa camada. É complicado. Aí o terra dele, cara, o 160 tá muito leve. Simplesmente deu aquele problema, o terra sumou quando tá muito leve. Que tu vai e Na volta, hackeou. dá aquela retrocedida. Ele repetiu o 160, eu acho que não tinha necessidade. Acho que é mais pra garantir, né, cara? Porque. Não, tudo bem, mas ele fez um pulo de 27,5, entendeu? Ele podia, sei lá, pelo menos usar O 170. que se ele não fala? Cara, 170. Ele faria assim, mas tipo assim. Não. Tu sabe que não é E se um. acontece de novo, tá ligado? Não, não Acontece alguma pode. coisa, eu não sei, cara. Eu... Cara, ele faz o 170 de novo. Ele ganhou, cara. Tudo bem. Ele faria Não um e tô, ganhava, ponto. não tô dando de fazer engenheiro de Agroponto. Só tô comentando o fato de que o 160 sendo muito leve, ele poderia subir, mesmo que não agressivamente, igual ele fez Eu acho que numa situação no competitiva terceiro. ele poderia fazer isso. Tudo bem. Ele poderia ir para um 75 ou 180, possível. Tudo bem, cara. A gente tá Mas arrasado. aí, sabe o que está errado? Porque tu Hum, não tem informação completa como eu tenho nos bastidores, cara. Josué estava full de decks de cãibras, ele estava sofrendo full de cãibras. não perca peso. E assim, foi assim, ó, o terra dele disse que assim, sentiu dores absurdas para fazer o terra dele. Dor de Então, que exatamente? cada cãibra, muita cãibra. Tá onde? Na perna, parece. No Ah, posterior, alguma coisa assim. Então ele disse que tava horrível pra gente fazer o dor terra. de quê? É, o cara tava com muita cãibra. Tava com dor. Dor de quê? Dor de cãibra. O cara tá com cãibra, já teve cãibra, vai fazer alguma coisa, não tem como entender. Já teve cãibra dormindo? É ruim. Agora tu vai ter que fazer um Tu terra. não continua dormindo. Agora vai ter que fazer um terra. Ai, Então ai. acho que muito por isso também que Pô, ele eu quero disse saber onde, cara. É, dor de cãibra. cãibra, cara, sabe? Acho que ela não fosse assim. Mas enfim, ele tava com um problema de. Cara, eu fico subir de categoria. Sim. É provavelmente pela questão Cara, ele ficou com exatamente 59. Se não me engano, ele pesa um off ali entre 65 alguma coisa Porra, assim. é muita diferença. Então ele é um cara que ele. Imagina só o supino dele numa 66, numa 74. 160 de spin. O maior supino da competição ali da 66 foi 135. Pois é, né? Imagina ele com mais peso, ele com certeza vai conseguir. Ele com certeza vai ser competitivo, cara. Até na 74, depois a gente vai avaliar ali, mas se eu não me engano, não teve supinos muito. Eu acho que talvez o. Acho que o do. Eu acho que o do hoje foi cento e vinte e Mas cinco a partir da 83 já Acho que começa a é ficar cento e mais vinte e cinco se não me interessante, engano. mas. Mas se fosse uma vez,
Sim. Vamos para a 66, cara. A 66, a gente 66. teve. Cara, o Felipe Petrini, ele era o grande favorito pra ganhar a subida. E, cara, ele é muito forte. Assim. Ele quebrou o recorde de agacho do Terra, eu acho que não. Eu acho que do Terra é do Vitor. Então, é meio complicado. Mas ele quebrou o recorde de agacho. Eu não sei se ele quebrou do Terra ou não. Mas, de qualquer forma, cara, ele é muito forte. E também ele é muito forte que ele não é meia-meia, né, cara? Eu acho que ele seja meia-meia. Acho que dá pra ganhar peso aí. Não sei Sim. qual que é a tua opinião referente a isso. Cara, eu acho que todo mundo que é jovem tem que ganhar peso. Ganhar peso. Todo mundo que é jovem tem que ganhar peso. Ah, o cara tem Ah, eu não 150 sei. milhões. Mas eu digo assim, a questão de categorias específicas, assim, eu não vejo por que se segurar uma categoria. Tá? Ele perdeu a terceira de arte. Eu acho que ele é um Raibarzão, né, mano? Eu acho que, enfim, Style. dá pra evoluir como um todo, né? Até a questão de peso mesmo. Quase deu problema no supino, ele quase deu problema, eu não lembrava disso. Ele perdeu a primeira e a última, eu não lembrava disso. Mas enfim, cara, é um cara muito forte pra categoria. Os outros sub-juniors que tinha, deixa eu dar uma conferida mais aqui, Opa. merda. Tinha quem mais? Ah, sim, o Lassari, o Gabriel Lassari. Era muito bom, né, cara? Ele tentou uma quebra de recorde dele com 230,5, que é. Ah, o Felipe falou que tem um, eu achei que 230. Porque o Lassari tentou os 230,5 e não conseguiu. É, mas esse 280 não era bem real, né? Ele foi pela loucura. Sim, foi pela Porque loucura. 220 já foi. Foi pela loucura. Aí depois tinha o Matheus Eduardo, que tava bem no agacho supino, mas acabou perdendo bastante. Até o Gabriel é muito bom também, né? Então, Sim. então, o outro também, Júnior, sub-Júnior, que se esperava um pouco mais dele era o Zanoli, né? Ele acabou perdendo duas de terra. Ele tava com uma lesão posterior, tanto que você vê que ele fez o PR, ele fez só Fez 7,5. 75, né, cara? Ele fez 7,5 Enfim, no fora. eu acho que uma das grandes metas dele era fazer o recorde de supino e isso ele Sim, fez. sim, fez. Quase que ele evoluiu, Quase que ele deu não fez a pichu. segunda, mas a terceira ele fez. E foi isso, Ele tirou cara. a banda do banco. Na verdade, ele fez, só que eu acho que foi inválido. Eu acho que ele fez. Não lembro se ele fez. Ele fez, mas foi inválido. Eu me lembro dessa informação. Então, tá. Eu acredito em ti. Muito obrigado. Na Júnior, a gente tinha quatro nomes, que é um dos mais, assim, favoritos a ganhar. Que na verdade, não, né? Ah, não, tinha quatro nomes que iam brigar pelo pódio ali, porque a vitória em si do Vitor era óbvia, né? Sim, A gente só queria ver o quanto que ele ia fazer de tempo. sim. Isso. Prometeu Inter. Então, entregou, ganhou um recorde ali de 60. Ele tinha colocado o recorde da Open, do Hudson, pra bater, e depois ele diminuiu para 2,6. Ah, não, não. É que o Hudson viu assim, ó, para com isso. Eu Para vi com quando ele isso. botou assim, eu pensei, o cara vai botar mesmo, ele vai tentar o Botou, recorde. mostrou a folha pro Hudson, levou um bofetão e baixou. 2,6. 2,6, não passa. Tipo, essa, Mas tinha que estressar. ele. O supino dele também é outra coisa que arrasta ele bastante. É que assim, ó, é muito dessa questão, né? Ele é um cara que ele tem uma estrutura muito boa pra terra, tanto que o terra dele é absurdo, mas ele é muito leve. Ele é muito leve, ele é um cara jovem e ele é muito Ele é leve. muito jovem, na verdade. Sim, Pra pensar, ele é muito jovem. Ele tem 21, cara. sim, Ele é muito jovem e ele é da 5,9, né? Ele veio pra 66. E ele tá um 66 mais pesado que o última pessoa, então eu acho que se ele está ganhando peso. Não sei se ele pretende ir para uma 74, eu acho que parece que ficaria melhor, porque ele parece ser bem magro, né? Mas sim, ele é um cara com uma estrutura que provavelmente, independente para qual categoria que ele for, o spin dele sempre vai ser o calcanhar de Aquiles dele e o terra sempre dele vai ser muito bom. sim. Porque ele tem toda a estrutura de um cara que é bom de terra. É, mas ele acaba tendo um bom agacho, entendeu? Ele, aliás, assim, em comparação ao Terra, obviamente, os dois ficam bem pra trás, mas O agacho dele não é ruim. o agacho dele não é ruim. O agacho dele melhorou bastante, na verdade. Não é Eu uma lembro que coisa. quando ele era 5,9, quando eu queria confiar no 5,9, eu pensava assim, pô, ele não é um problema. O problema com ele vai ser o terra. Uhum, Então, tipo assim, se eu pensava isso, então provavelmente eu acho que ele evoluiu bastante. sim. E é bem provável que uma subida de categoria, o agacho dele vai ter um. Eu Vai se suponho. emparelhar mais, então. Vai E se provavelmente o emparelhar terra dele mais. não é super de compromisso. Sim, certamente não vai. E tá, além disso, ele tinha o Thiago Santos, né, o Spider, que acabou não tendo uma das melhores performances dele. Ele falou que tinha questões pessoais também, que acabaram afetando bastante. Ele não teve uma performance, um pouco chateado. É questões bem familiares, né? Uma feira familiar, então a gente sabe o quanto que isso pode influenciar. Depois a gente teve o Thiago Paiva, que tinha uma grande expectativa em relação a ele, que ele tem um supino muito bom, né, cara? Ele tem um Sim. 3,5. Ele parece bem jovem, parece mais jovem, na verdade, do que ele é. Não sei se você tem uma expressão, quando eu olhei os vídeos dele, eu disse, esse cara tem 16 anos. Não, tem um pouquinho mais. Tem 21. E, pô, muito forte, né, Não cara? bota aí a cara dele, eu não tô. Você falou isso agora, me deu um. Ele parece bem mais jovem.
Já, Ah, sim, é verdade. Mas verdade, falou né? agora, Vai é ser uns verdade. 16 anos. Com 12 anos de competindo. Né? Opa, Esse bigode aí, meio sem vergonha que tu não tem. Mas não é um bigode. De é um verdade, não bigode. é. É um bigode. Mas enfim. Você tem que medir a densidade dos bigodes do Underdark. Não faz isso aí. Ah, aí, mas enfim, ele acabou ficando na terceira colocação. O Gabriel Spurzeliauskas, ele foi muito bem, cara. Ele tinha ganhado o Campeonato Brasileiro de Supino, mas de qualquer forma eu pensei que eu já tinha em mente que talvez o Supino dele não chegasse próximo do Thiago. Eu achava que o Thiago ia ter um Supino melhor, de fato o Thiago tem um Supino melhor. Mas eu não tinha muito conhecimento em relação ao agacho terra dele, porque eu não me lembro de ter visto o agacho terra dele muito pesado ao ponto de ser significativo em questão de título. Mas eu esqueci de avaliar isso em questão de pódio, cara. E de fato o agacho. E o agacho foi muito interessante porque os três entraram dos 200, os dois Thiagos e os Kruzeliauskas, mas somente os Kruzeliauskas fez os 200 quilos. Eu vou falar 10 mil vezes Kruzeliauskas, né? Porque, Se tu for bom, se vocês forem bons, não falar Kruzeliauskas, com essa facilidade na qual eu tenho para falar essa a palavra eloquência. Kruzeliauskas. Cara, sim, eu não vou falar. Não vou falar, cara, mas eu poderia. Mas o supino e o agacho terra dele são interessantes. Acho uma base bem boa. Sim. E uma coisa que eu falei pra ele, cara, para de tirar a foto sem camisa e vai ganhar peso. Merda. Foda-se o teu shape, cara. Bota aí, Gabriel, as coisas. Não existe shape com 65 quilos, tá? Não existe abdômen trincado com esses anos. Esse Exatamente, shape aí é cara. diferente. A Ah, não cara, ser tu que não vai botar aí o Gabriel Esposilhauskas? é o shape dele. Claro, vou botar aí. É, não achei? Ah, o Bacon escreveu certo. Ah, tem, não é. Tem. Ó, eu gosto de Tá. tirar foto de shape, entendeu? Não, 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 não. Vai ganhar peso. É peso. Se eu tivesse ó, sem camisa, com camisa assim, ó. Tipo assim, caralho. Aí sim, cara. É Não pode embaçado. fazer. Tem que ir lá, peso. Não faz isso, não pode ser. Tá. Vamos para 74 quilos. Cara, 74 quilos. Aqui tem Ah, um ponto bem interessante, né? Que é aquilo que pá, a gente que comentou foi. previamente. Cara, aqui, ó, eu vou falar. Vou falar. Ai, Cara, assim, ó, a 74 quilos foi um show de horrores. Foi um show de horrores. em questão de pedidos, Eu né? não sei explicar exatamente por quê, mas eu vi muitos erros, tomadas de decisões ruins. Assim, não é Parece um nada, campo minado aqui, ó, se tu olhar. não é inerente da categoria, mas por algum motivo teve uma concentração de erros nessa categoria, assim, absurda, né, cara? Cara, que tu tá subindo, desgraçado. Tava vendo quantas essas categorias também Não, sai bastante, mas daí. parece que o 74 foi tão gritante. Não sei se foi porque tinha duas baterias. E aí ficou aquele fluxo, ficou, caralho, de novo isso, de Cara, novo isso. vamos ponto por ponto, né? Eu acho que a primeira pessoa foi. Tá, Paulo Francisco. Cara, que merda, eu não lembro o rosto de ninguém. Cara, só vamos falar subjúnior primeiro ou vamos falar da Não, outra da pessoa? Subjúnior primeiro. Da Se subjúnior? organiza melhor. Tá, pera aí. O subjúnior, o É porque Paulo, eu me lembro de alguns erros da o Subjúnior. Paulo Francisco, ele foi o vencedor. Do subjúnior. Aquele terra absurdo. Foi muito engraçado ver a competição dele, porque se tu vê o 2, 3, 4 dele, fica pensando assim, acho que ele se rasgou. E daí que eu olhei no final, o cara faz um 2, 5, 6. Mas E vai nada. ficando mais fácil Sim, ao longo das competições. Tem vê sim. que foi uma situação engraçada. Isso alavancou ele lá em cima, né? Jogou lá pra cima. Tinha, disputando com ele na Super Junior, tinha o Segalo, o Matheus Segala, Tá. que tinha o agacho dele muito bom. O Segala é o que tem um agacho raibado também, né? Sim, cara. Tá. E aí teve aquela situação com o Fernando, lembra que a gente comentou na competição que o Fernando ele queimou os dois primeiros agachos dele, ele queimou 200, ele botou Cara, 210. eu lembrei dessa questão aí do Fernando mesmo, que foi essa. Cara, foi uma decisão muito péssima, cara. E aí quando eu falei, tipo assim, aí, tipo, pô, eu não vi sentido em Cara, puxar pro porque eu 210. fiquei assim, ó, eu fiquei realmente nervoso com o fato dele tomar bombote. Eu realmente achei que ele ia tomar Sim, um sim. bombote do agacho dele, cara. Porque assim, ele perdeu 200 por comando, né, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que foi isso que ele Mas o guardou antes 210 foi de. por falha, né? Ele falhou. Ele se rasgou, cara. E eu fiquei assim, cara, que loucura, meu, o bicho vai morrer. E aí ele fez os 210 de novo e eu achei que ele não tinha descido o suficiente. Mas aí no fim deu tudo certo. E considerando que era uma quebra de recorde, ele podia fazer simplesmente o 208,5. E tem uma Não questão 210. que eu acho que tu comentamos, né? Que foi o pulo de 208 para 213. Hum, Foi taradeado. não tinha necessidade, né? Foi taradeado. E isso acabou custando recorde, né, cara? Porque o recorde ficou com o Fernando. Não tinha porque. Ficou com o recorde, uma diferença de 2 quilos e acabou ficando pro O Fernando. Fernando ele podia ter feito 208,5 e talvez não ter se rasgado da forma como ele se rasgou no primeiro 210. Uhum.
E o Primeiro que ele Segalo, poderia ter feito o 200 de segunda pedida e feito de fato, né? e o Segalo ele poderia ter feito. Essa é outra opção, né, cara? Se toda vez não tinha abertura. E o recorde até então era 207 mil, provavelmente, alguma coisa assim. Esse o Segalo do 208. Não tem problema tu fazer um 200, tu repetir aquele 200, e na tua terceira tu fazer um 208,5. Sim. E o Segalo não precisava também ter feito 213. Tu Ah, daí feito tu um vai falar 210 assim, não, mil. mas é que deu certo. Se tivesse dado errado, seria uma merda. Se fizesse errado, você estaria fora da competição, cara. Mas ainda bem que deu certo. Ele é um É, cara que era não. muito forte, então seria uma merda ver ele fora da competição. Sim. Não é uma questão de crítica em relação às coisas, é porque, como a gente tá falando, você veio do alguma coisa do caralho aqui, sabe? Ficou por fora depois de ter acontecido. Mas o fato é que seria muito ruim a Mas é que assim, competição. ó, não é engenheiro de obra pronta, porque na hora a gente pensa, É, que decisão ruim. sim, Foi decisões ruins tomadas sim. em sequência. Depois mais, a gente vê quem mais teve de sub-júnior aqui. Eu acho que teve mais nomes importantes sub-júnior. Que eu lembro que a gente comentou que tava melhor a sub-júnior que a júnior em si, né? Sim. Até em questão de carga, assim, se a gente for ver, grande parte de quem compôs o top 10 ele foi sub-júnior. Enfim. Ah, acho que depois ali é o Daniel, que foi o outro sub-júnior, né? Ele começa a ficar mais abaixo em relação ao total, fica mais 10 pontos de diferença, ele começa a ficar mais abaixo. Ele tentou no Terra Fina, 250,5, pegar o pódio, mas acabou não fazendo, mas agora fez 250,5, né? Ele chegou a quebrar em algum momento ali. O Sim. recorde na segunda. Por um momento o recorde No era dele. momento aí o Paulo fez 2,46, depois 2,56. Ele até brigou um pouco só pra dar uma falsa esperança, um 2,46 e depois meteu um 2,56. Aí depois a gente teve em relação a Júnior, né? Tivemos o Ângelo Rossetto. É engraçado que ele tem os três movimentos, nenhum é estourado, né? Sim, Mas a combinação dos é bem três não tá tão completinho. interessante. Se tu vê assim, às vezes de fora, tu vendo o total, os números dos outros, talvez tu fique pensando assim, "Pá, esse cara talvez ele não seja um favorito ao título na história, no geral, não, o total dele é bom. Sim. Combinação dos três movimentos, o Sim, total sim. ganha É a que o supino competição. dele é muito bom, o supino pessoal 7,4 não é muito bom. Sim. O supino geral no pessoal 7,4 não é muito bom, o dele é 120, depois a gente vai ter o outro 120, é do Fernando, que é sub-júnior. Então, os júnior 7,4, o supino não é muito bom. E sabe por quê? Esses caras são 9,3, 105, não 7,4. E agora entraremos num ponto muito interessante. Rafael Alves Turcati. Cara, começaram pelo agacho, porque eu cantei a pedra. Eu cantei a pedra. Tá. Cara, o agacho dele é no limite da altura. E, assim, diferente do meu, porque estruturalmente ele é bem parecido comigo, o, o agacho dele é fechado. Sim. Então isso acaba complicando ele bastante nessa questão da quebra de paralelo. E foi o que realmente fudeu ele nesse 190. Tá? Tudo bem, tá, depois ele fez o 190, mas realmente, se a gente for ver toda a questão assim, de categoria de peso dele, o que ele já apresentou em treinos para o que ele apresentou em competição, a discrepância fica muito grande. Ele parecia que. A gente já conheceu ele pessoalmente, parecia que ele estava com uns 20 centímetros a mais de altura nessa competição, porque ele parecia muito mais alto do que a gente conhece Pois ele. é, E isso fez ele parecia ser muito mais magro também, muito mais pouco preenchido no caso. E ele já falou, eu conversei com ele, ele falou que ele tem a intenção de split categoria. E, cara, o Trucati é uma questão importante, sim, de situação em relação à live, tá? Porque, cara, primeira coisa, eu tive a péssima decisão de ler o bate-papo do YouTube, os comentários ao vivo. Porque, assim, cara, o comentário do YouTube, ele é o esgoto do esgoto, entendeu? Ele é o esgoto, é que assim, não leia. Siga a sua vida sem ler comentários no YouTube, porque, cara, eu não comento coisa no YouTube, entendeu? Então, tipo assim, cara, o que que alguém comenta no YouTube? Essa pessoa que ela comenta no YouTube, assim, ó, existe uma grande probabilidade de ser só merda, entendeu? é de índole duvidosa. É de duvidosa. Não todos, porém, existe uma grande parte. Sim. E aí eu comecei a ler as questões do Trucati lá em relação ao terra dele. E, pô, o Trucati ele é um cara inteligente, né? O Trucati ele é um cara que ele gosta de futebol, ele é um treinador, ele vê bastante coisa. E, cara, obviamente, o Trucati, ele sabe que ele tem que comentar de coisa. Ele sabe que é 7,4 não é a categoria dele. Sim. Ele comentou isso comigo. Ele sabe que 7,4 não é a categoria dele. É, eu acho que principalmente essa questão da categoria de peso, isso é até um negócio que eu falei, né? Antes de, só te cortando, mas para não perder isso, que o Veloso até comentou na live na hora, assim, que alguém comentou que ele tinha 290 de terra, e aí ele falou, não, mas aqui treina, competição em competição. Tá, mas são 40 quilos de terra, né? Sim. De terra convencional. Então, assim, obviamente tem alguma coisa ali que mexeu muito fortemente com a performance É, dele. ele disse que o supino foi um grande Pô, prejudicial, que diz ele que ele saiu quase muito mal. desmaiou no supino, É, disse cara. que saiu mal pra caramba do supino. Só que o supino dele destruiu ele de uma maneira que. E, assim, cara, Talvez tenha se... a ver com a questão de peso, que ele cortou muito peso pra competição. Ele tava com peso bem Pois é. maior uma semana antes.
Então, tipo assim, cara, ele sabe que ele tá na categoria A, já comentou comigo que ele tem esse de categoria. No podcast, quando tu falou que, pô, o agacho dele, ele é um pouco alto, ele comentou lá falando que, de fato, é algo que ele sabe, que ele tá tentando aperfeiçoar isso aí. Então, cara, ele sabe das questões que ele tem que aperfeiçoar, Ah, a cara. gente comentando assim, eu achei ele. Desculpa, eu Não, ele sabe, cara, ele é um cara inteligente. Ele é Sim. um cara que tu Ele vê, é sensato. ele é Ele é sensato, um tu cara vê os sensato. vídeos dele, tem vídeo bom sobre Power, ele tem bons pensamentos em relação a Power. Só que, tipo assim, ele é um cara que ele de certa forma, ele é popular, porque ele tem o estilo dele. Sim, E, cara, isso aí não se compra, entendeu? Tu ter o carisma de certas pessoas não se compra, é teu jeito. E ele tem um jeito que é legal de ver, cara. sim, Ele é um cara carismático. Isso fez com que atraísse pessoas, bastante pessoas falando, torcendo pra ele no chat. sim. E automaticamente, quando tem alguém, uma figura onde muitas pessoas torcem pra ele, existem pessoas que vão olhar aquilo e vão torcer contra. Sim. Por quê? Porque, cara, existe um padrão humano em relação a isso que tá muito além do que esse podcast tem disponibilidade de tempo para abordar. Mas existe isso. Mas se nós quiséssemos, Se nós fizéssemos falar sobre isso. conseguiria. Nexus não conseguiria. E eu sei, e eu sei que, tipo assim, que para ele, esses comentários negativos, eu sei que ele é um cara que ele é inteligente o suficiente para não se sentir ofendido com nenhum dos comentários. Sim. Que o máximo que vai acontecer é ele tirar aquilo lá, olhar e tirar o positivo. Só que assim, teve muitas pessoas falando assim que, leão de treino, coisas assim. Só que, tipo assim, são pessoas que, cara, provavelmente se tivesse que pedir para montar 250 na barra, ia se bater. Porque ele nunca montou uma barra com 250. As pessoas, tipo, não sabem o que é 250. Então, tipo assim, é uma coisa assim, só quem tem 250 pode falar de um cara que tem 250? Obviamente que não. Só que quando tu fala de uma forma pejorativa, de uma maneira que não tem nada a agregar, Cara, é simplesmente aquilo que a não gente há. estava falando. Assim, a primeira questão de credibilidade, a segunda questão de intencionalidade das coisas que você está falando. Em certos cenários, tu não tem credibilidade para falar das coisas. Não por uma questão simplesmente de capacidade física específica. Porque tu não tem 250 de terra. Sim. Tu não pode falar de Não mim. sei, cara, bem motivado. Pode ser Valendo a quem é. vida assim, homem, se não quiser, tu vai morrer, talvez eu faça. Eu dependo Com de a quem. amônia certa. Ai, ai. Enfim. Ó, chamem marcas de amônia para dente. Mas, enfim, não é essa questão, é credibilidade no sentido de conhecimento específico do esporte mesmo. E segundo é a questão da intencionalidade. Cara, quando tu faz um comentário nesse sentido, isso não vale só para esse caso em específico, isso vale para diversos casos. A gente pode comentar sobre, mas enfim, nesse caso em específico, a intencionalidade. Quando a gente fala, o Turcati tem um agacho alto, o Turcati é muito magro, é porque, ele tem que corrigir isso e ele tem que ganhar peso. É na intenção de, cara, tu tem que melhorar e tu tem que melhorar exatamente assim. Não é uma crítica vaga e não é uma crítica sem direcionamento. E é uma crítica que a gente tá falando assim, cara, se tu aperfeiçoar isso aqui, vai ser muito melhor. Sim. A Porque gente, a assim, gente cara, acha que. A gente, cara, porque sinceramente, eu acho que ele faz lançamento de terra em competição. Eu só não acho que ele faz lançamento de terra em competição pesando uma semana antes de 79 quilos. Sim. Tendo mais ou menos a cara, minha ele altura. fez 300, ele fez 3 vezes em 50 quilos. Ele só não validou 2 vezes. Sim. Ele retrocedeu, a segunda, acho que ele deu o corretor de sedão também, eu não sei se ele retrocedeu, eu não sei se não daria, porque tu falou, né, que a segunda A corrida segunda eu não sei qual é o seu vale. enfim, mas ele tirou do chão e ele encaixou. Ele só, parecia que a barra estava um pouco distante dele, parecia que tava aquela coisa que ele se perdia um pouco para frente. Sim. Mas, tipo assim, aí são coisas que a gente fala pontuando, fazendo uma análise e tentando agregar o positivo. Só que, tipo assim, são coisas que ele sabe do agachamento dele, ele sabe do peso dele. Que nem eu vi a gente falando assim, ele tem uns braços compridos, ele é muito bem no sumô. Cara, também a primeira vez que eu vi ele, eu pensei isso, acho que esse cara faz um sumô bom, cara, tem os braços compridos da flor. Mas, cara, talvez não. E talvez, provavelmente, esse do lado que ele deve ter testado uma hora que eu assim, cara, não tá legal isso aqui. Nem, não necessariamente um cara, o sumô vai ser bom para todo mundo. Sim. Depende muito da pessoa em si. Às vezes nem necessariamente a estrutura da pessoa, tu lá, os braços compridos do sumô. Não necessariamente, tá ligado? Ou o Dylan Sanches, braços compridos, ou convencional. Sim. E faz 400, entendeu? O não se foi, não é sobre 400, não. Não tem aqui braço curto, não tem Brandon relação Hunt. disso. Mas tipo, ele provavelmente deve ser coisas que ele já testou ao longo da trajetória dele, entendeu? Mas enfim, tudo que a gente fala é com a questão de construir. E eu acho que o problema é quando alguém fala com a questão de construir. É um problema assim que eu acho que o cara não deveria falar. Eu não sei, cara, cada um fala o que quiser. Mas eu Mas eu estarei falo, aqui, eu mas eu, estarei aqui, eu falo do que o cara falar. eu estarei aqui para defender o Trucati. Eu estarei aqui, cara. Porque eu Sou do ó, Sul. sou do sul. Não, peraí, outra coisa que eu queria falar, sabe comigo? Na categoria, ainda na Júnior, pô, o Leonardo Francisco foi uma apresentação extremamente sólida, cara.
Foi uma apresentação extremamente histórica do Leonardo, cara. Ele perdeu aquele último agache dele e ele perdeu, se eu não me engano, não foi. Ele não passo pra frente, não. Se eu não me engano, não foi exatamente porque ele ou deu uma retrocedida, alguma coisa assim, mas ele não perdeu, ele não Tá, tu falando falhou. isso aí, eu tô me lembrando da cena. Sim, e o 2,37,5 dele foi muito fácil, cara. O Sim. 2,37,5 foi muito fácil, então ele tinha uma margem de fazer um pouco mais de peso. No final também, o Ducati ele fez o segundo, o último pedido dele de E como terra. ficou no segundo lugar? Ele ficou em segundo, ele estava lá embaixo. Ele ficava, mesmo se ele não. Deadlift Specialist. Ele ia perder a competição, né? Porque ele ia perder as três, mas igual ele estava em uma posição muito abaixo com o agache supino e aquela foi lá para cima da competição. Também tinha outros nomes, né? Tipo o do Rafael Ribeiro também, que era um nome interessante. E são nomes também que estavam na universidade, tanto que o Leonardo foi campeão universitário. Então eu gostaria da classe da citação rápida. O Rafael Ribeiro também é um cara bem interessante, tem números bastante proporcionais. Uma coisa do Ângelo, um cara que tem números proporcionais, mas com total interessante. Tá, agora temos um ponto muito importante, que são 10h11 da noite. A gente tem que A gente tem correr. que acelerar E agora. são cinco Gurizada, categorias. começamos agora a categoria 83 quilos. Acho que Sub-20. primeiro vamos falar sobre. Cara, aqui vamos falar primeiro sobre os júniors. Ah, E sim. depois falamos sobre os Óbvio. sub-20. Samuel Curry. Cara, foi aquele cara que ele perdeu um pouco de peso. Eu falei com ele, né, cara, tipo, esse cara não deveria ir pra 9,3 não. E ele falou que ele ainda acha que ele tem muito a preencher no oxigênio. Ele disse que não acha que é um oxigênio sólido e também não. Cara, mas é que aí entra. Eu não Tudo sei se bem, ele vê a grande. isso é algo que a gente vai entrar em divergência de pensamento. Né? A gente não vê isso como uma questão. É que, que tá. Ele é um cara que ele preza muito pelo físico dele, cara. Ele não Não, tudo bem. quer perder o físico dele em prol do power, entendeu? Não, tudo bem. Aí é uma questão específica diferente, visando coisas gerais, né? Mas o que a gente fala é especificamente de questão de eficiência, né? Em questão de desenvolvimento a longo prazo. Pô, ele é um cara de 21 anos. Provavelmente, enfim, ele tem mais um ano na Júnior, então se desprender um pouco dessa questão de peso. Mas, enfim, O Correia é um exemplo, né, cara? o Correia é um exemplo. Ele é um cara que ele era da 74, ele tinha problemas para descer para a categoria, na outra competição ele teve que correr, né, cara, perder peso. E teve uma apresentação bem mais sólida na 83, né, Ele cara? podia ter conseguido algo mais também, porque foi bem bom dele nessa Sim. altura. Ele perdeu a terceira, né? Talvez se ele tivesse. Ah, não, ele perdeu só do agache. Não sei. Sim, mas se a gente for avaliar, assim, de 622,5 para 635 não é uma diferença muito gritante. E ele virou um 8,3 que eu comentei, eu falei pra ele, cara, que ele postou um vídeo treinando. Eu falei assim, então, foi com 8,3 ou com 105, porque ele tava blocadaço, tava gigante, né? Ah, tá louco. Lá tava um tanquezinho, né, cara? A gente falou que às vezes tem que explorar as possibilidades, assim como o Matheus Santos, ele explorou muito bem a Pitzelas, né? Ah, subiu para 83, Uau, que cara, é uma graça. gigante, então. E foi bem, muito bem pra ele, né, cara? Sim. Colocou ele no nacional, no segunda colocação. Deixa a sua altura aqui. Ah, tem, para saber a altura de tudo. Aí também tem uma situação curiosa em relação ao Nate Cruz, que a gente chama de Nate Nathan Cruz. Christ. Foda-se como é que é a pronúncia correta do nome dele, que a gente fala Nate Cruz. Nathan Christ. Ele foi o cara que eu falei que ele foi virado pra competição, aí Ah, não dormiu, que loucura, aí mano. não dormiu, não conseguiu dormir na viagem dele de ônibus. Ele pegou, E o cara, ele pesou muito leve, né, cara? e ele fez os 270 no né? 280. 270. Ah, desculpa. Então até ele perdeu. Então, interessante, né, mano? Cara, na situação que ele tava, bem mais leve, ele teve que viajar, ele não conseguiu pegar uma passagem antes, fez um problema. Ele teve que pegar no dia anterior. Sim, Então, pô, não assim conseguiu ir bem. A gente teve o Watanabe, né, Fernando Watanabe, sim. no qual o Lourenço massacrou por horas. De fato, eu não. A gente acabou dando o destaque para ele, visto que ele era um cara que, sul-americano, campeão brasileiro na 7-4, um cara com um supino muito bom, a gente poderia ter falado um pouco mais sobre ele. Eu até falei com ele no Instagram, cara, desculpa não ter falado muito sobre o time, mas era um momento do podcast que a gente estava no podcast em uma situação um pouco complicada naquele dia. É verdade. Advogados, É verdade. advogados, Tava assim, ligações. afoito. Então foi um pouco difícil de dar as impressões no geral do todo mundo. Mas ele é um cara já que parece um pouco mais preenchido para a categoria, né? Ele parece muito 3 mais sólido. Sim, E, pô, subindo muito forte ali, né, cara? Ele sim. já tentou um 5,3 um. É questão justamente daquilo que a gente tá falando de altura e preenchimento, né? Inclusive, ele era um cara da 7'4", então ele provavelmente tem algo a explorar a mais no Sim. 83. Vamos ver como é que vai estar no Paulista, né? A gente tem o Malinski, Gabriel Malinski, que é o. Antes da gente passar só para o Gabriel, mas tem um ponto que é justamente isso, entendeu? Tá, ele tem um potencial de preenchimento maior na 83, mas assim, o agacho vai se beneficiar, o spin obviamente vai se beneficiar, mas o Terra vai se fuder. E o Terra já é uma coisa que ele tem um problema. É porque parece que a estrutura dele não é das melhores pra aquela. Exatamente, na Ele verdade, é meio curtinho, né? a Meio. estrutura do Terra dele tem uma questão assim como é que eu vou dizer, de atrito da perna brutal, né, cara?
Ele não parece ser um cara com os braços Não, 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 meio não. curtinho, Estrutura de terra. né? E, enfim, o Gabriel Malinski, que fez aquele. Botou 303 ali e eu fiquei, cara, talvez. Talvez saia esse 303, cara. Deu um susto. Meu, SUS, cara, é Deu muito um bom. susto. E eu tô falando, é grande pra caramba, né? Vamos tomar vergonha na cara, né? Vamos subir de categoria. Pô, o cara tem Ô, varapau do caralho. volta umas pernas Que gigantescas, né, cara? loucura. Pô, o cara faz sumô assim, parece Cara, mas assim, o um. 280 dele foi bizonho, cara. Foi bizonho, cara. É um cara que provavelmente se subir de categoria ele vai se beneficiar bastante, né? Sim, tem que subir. O David, Engelbert. ele. Foi mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Tipo assim, o que ele tinha pra apresentar era bem próximo do que já tinha ali nos treinos dele. Foi bem parecido com o total, inclusive, que ele realizou É, no coisa. eu acabei falando, né? Ele é o melhor É, acho da cara. competição do 3 da vida. E o terra dele, ele ia se fuder, né, cara? É aquilo que a gente falou, parecia muito bom até chegar na perna. Assim. Ali ele ia se fuder. E ali naquele ponto pra te invalidar em competição que é uma facilidade, né, cara? Acho que principalmente os nomes da seleção esses, né? Sim. E Deixa eu ver se depois tem mais alguém que a gente queira tem comentar o sobre. Miguel, né? Que fez um 4-2 meio de. Suprindo o Miguel, que é treinado pelo Caico. É verdade. Pelo Caico. Cara, a gente poderia falar de todos os nomes, mas para princípios de Tempo. maximização, minimização de tempo, É, depois ali iremos na. para dois nomes muito importantes Mas da esses nomes que eu queria te falar Susan. que Não, tu não vai falar nada. é cruel pro André Coimbra e pro Vinícius Lindbergh. Porque, tipo assim, porra, tem dois caras absurdos nessa medida, né? Sim, Porra, é muito difícil competir com esses caras, né? Se tiver aqui na colocação, pô, a gente tem dois caras sub-júnior que estão lá no topo. sim. E uma categoria pesada, que provavelmente vai ter uma diminuição dos sub-júniors, não. Mas o Silvio não tá lá no topo, enquanto o Lindbergh e o André estão numa posição de um sub-júnior. Os dois que são um absurdo, né? Que é Peter, ou máquina. Peterson. Cara, vamos para Peterson. Primeira questão do agacho dele. Eu não sei o que aconteceu exatamente nos anos 20, mas ele tinha margem para mais, né, cara? Pois é, a segunda pedida dele, eu acho que o salto foi sensato dos anos 50 dos anos 20. Só Uhum. que parece que ele falhou, ele ficou embaixo. Ele não foi, ele não foi uma falha que ele foi perder por força. Mas Eu o acho que cara se foi, perdeu e bah, eu não foi acho me que foi rasgar. posicionamento. Acho que foi um posicionamento ruim. Sim. E Se ele aí é exagerou foda, né, na cara? Porque, descida. porque a terceira pedida do agacho dele dos anos 20 foi bem fácil, só que, pô, não tem mais o que fazer. Tá. Em sequência, o supino dele teve uma apresentação sólida, talvez o pulo de 7,6 tenha sido um pouco Cara, paradeado, mas o 130 dele foi invalidado, né? Ele fez o 130. mas o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, cara. Tanto que quando eu fui passar os resultados, eu botei 130 como sendo válido, porque ele tinha sido invalidado e eu acho que foi investido pelo Dura. Inclusive, agora só relembrando e dando uma menção honrosa para Lucas Frolik, ele tem uns movimentos muito loucos, né? O agacho ele pum, despenca pra caralho, o supino ele pum, afunda o peito. E eu me lembro que um dos supinos dele, deixa eu ver qual foi. Acho que foi o segundo supino dele, ele ficou puto, foi inválido. Só que ele tirou a cabeça do banco de uma maneira, por conta Ah, disso. Tipo eu assim, vi, eu eu vi. imagino que o cara não sente, entendeu? Se uma tinta não se puta, que merda. Sim, sim, eu vi, nossa. Porque é um solavanco da barra, enfim, continuando. Agora, levantamento de terra de Peterson. Pô, o 260 dele foi Oh, ridículo, meu cara. Deus, 60 Foi foi ridículo, cara. absurdo, Ele cara. provavelmente ele tinha. Ele tinha. Tem 275 também tinha mais. Ele não tinha o 296, que foi que ele tentou uma quebra de recorde ali, né? Um 295,5 tá. Cara, ele tinha um próximo dos 290. Sim, Mas ele que. Os 296 ele não tinha no dia, mas cara, ele tinha bem mais que 275. sim. Cara, é um absurdo, né, meu? E ele é um 2008, cara, tem 16 anos. Ele é muito jovem, Que cara. loucura, né, meu? Então, tipo assim, tem toda a carreira sub-júnior indo pela frente, ele certamente. Cara, eu vou dizer que ele provavelmente, cara, no fim da carreira sub-júnior, ele vai ser do mesmo nível ou mais forte que o Davi. Sim. Do mesmo É, nível ou ele mais tem forte. bastante pra evoluir no agacho dele, né, cara? Sim. O terra já é algo bem parelho, assim. E ele tem. Cara, e é uma coisa, tipo assim, ele tem pernas muito fortes. Tipo, o quadríceps dele é muito forte. Mas você não tem o supino ruim, cara. Sim, Ele tem um supino interessante. Então, eu acho que talvez ele seja um cara que ele pesou de 82. Provavelmente ele é um cara também que não vai se ficar na 82 até o final na Open, provavelmente vai estar na categoria mais alta. sim, Porque eu disse que ele é um cara que ele tem um preenchimento bom no inferior, mas superior não, né? sim. Então, há de se pensar. Dando sequência para o monstro da competição, o homem mais violento do Brasil, Davi de Matos Valdes. Eu não vou te mentir, cara. A primeira agacho que eu vi ele perdendo, eu me apavorei. Ah, cara, eu fiquei muito triste, cara.
Fiquei nervoso. Eu fiquei muito triste, cara. Eu fiquei Me triste, fiquei bateu. nervoso. Cara, eu olhei aquilo lá assim, eu vi ele falhando. Tipo assim, foi um cara dele falhando, fiquei tipo assim. hum, E, e agora, cara? É aquela cena do Heavy Metal. Não esquece. Deixa. Vai O assim. que que é essa minha conversa? É a cena do. Putz, eu não lembro do nome, do Mustang, que tá no funeral. Aí ele fala com a mulher que tá chovendo, só que não tá chovendo, aí ele só pega e assim os olhos dele está chorando. Sim. Aquela cena. Eu vi um super-herói meu sendo levando um socaço assim na cara e caindo. Eu fiquei, meu Deus, não pode ser. O meu pai apanhando. Tá, e ele Hum, fez o 245, cara. assim. E ele fez o 255, que aqui foi mais uma grande divergência de opinião nossa, porque realmente parece que ele desceu. Lá na visão lateral ali, né, naquela Putz, cara, replay, ele desceu a pareceu, full. pareceu que eu tinha sido. O Dino falou pra mim que realmente era um fator que ele tem que corrigir, que ele tem uma consistência em relação à profundidade dele de Não, errar. realmente, se a gente for analisar os treinos dele, ele realmente parece ter esse problema, mas nesse caso em específico não pareceu ser o Pois caso. é, cara, pareceu que ele tinha quebrado de fato, mas. Dando sequência no supino, o supino dele acabou perdendo dois recordes do supino ali, né? E ele fez, né? Parece que ele retirou a bunda do Sim, banco. ele validou o movimento duas vezes. Cara, eu não sei o quanto é um lado meu querendo. Ah, O meu ele fez. herói! Ele fez. Não sei poder, ele fez assim. Mas eu não sei se saiu a bunda inteira do banco, sabe? Eu vi que ele ficou assim com a bunda, sabe? Tipo, meio que baixando, levantando. Mas eu, em nenhum momento eu vi a bunda claramente saindo inteira do banco, tá ligado? Pode ser que eu esteja falando isso de uma maneira totalmente parcial, pode ser, mas enfim, essa foi uma visão inicial do surpreender, mas igual, aquela coisa, são perdas de movimentos que a gente não vê que, nossa, ele não tem aquilo. Uhum. Não, ele tem aquilo. Só é Só não parâmetro de tem. competição é muito estrito. Dando sequência no levantamento de terra dele, Ah, total, né? Ah, 303, eu não tenho, né, recorde cara? brasileiro de levantamento de terra da categoria 83 quilos. Em geral, sabe? Open. Cara, o Davi é um cara que, assim, ele ia pro Mundial pra brigar. Sim. Ele ia pro Infelizmente, Mundial pra brigar. eu acho que ele vai ter que ir com o Sul-Americano antes desse ano, então ele não vai Sim, participar de Mundial Júnior, no Mundial sub-júnior. Sub-Júnior, ele vai direto para Júnior, então ele vai. Mas paciência, ele ainda tem bastante tempo. Isso é algo interessante, né? Porque ele pode ir ele vai pro Sul-Americano agora e depois ele pode só focar no Mundial mesmo. Sim. Focar no Mundial Júnior, pegar o último ano dele júnior e tacar ele ficha. No último ano, não, acho que no ano, né, Júnior? Sim, não, eu digo porque Ah, ele tem até o último ano. sim, com certeza, com certeza. Cara, ele entregou 681 num E um dia que foi dia uma que merda. perdeu bastante feridas. Exatamente. O Dino falou que ele perdeu muito peso, né? Pra Pois competição. é, né, cara? Então, Ele postou um negócio que ele tava com 87 quilos. é. Bem próximo da competição. Então eu acho que a 93 é um caminho pra ele. E, cara, vai ser brutal a 93 também. Vai ser brutal. Vai ser brutal. Então, é um cara que, pô, mesmo um dia ruim, ele fez muito bom e tem toda uma carreira vindo pela frente, né? Sim. Então, pô, Davi, ele é um cara absurdo e certamente veremos muito dele. E Nossa agora, estrela. vamos fazer uma subida primeiro? Cara, vamos. Vamos assim. Falar subida primeiro, 93? Cara, pode ser, meu. A Sub Júnior, a gente tinha um nome que estava liderando a nominação, que era do Fabrício. Ele estava liderando a nominação da 93. E, cara, eu achei estranha a competição dele, cara. Castropil. Fabrício Cassopil. E também, outra coisa também que eu achei estranha. Mas foi uma coisa estranha. Pô, ele fez um pulo louco pra caralho em terra, né, cara? Ele pesou 83 e 100. Aí é um problema, né, cara? Pois é, cara. Ele não pode pesar 83 e 100, cara. Ele Meu pode. Deus. Pode, só que é uma cagada. E eu lembro que o Instagram dele, tinha que ele parecia ser forte pra caralho. Sim. E aí, quando eu vi ele na live, eu pensei, é magrelão, pô. Vê se tem as coisas dele aí da competição. Eu, Eu lembro de ouvir o nome dele há pouco tempo. Ele é um cara bem seco, né? Aí. não, tem um brasileiro. Não tem um brasileiro. Não tem nada de brasileiro. Mas enfim, cara, eu não entendi, cara. Realmente não entendi. Ele tem uma margem bem grande de peso, né? O último ano ele subiu, né? Então ele tem 10 quilos aí pra ganhar. Ganhe esse peso, por Ganha. favor. O agache dele tá muito bom. Sim. Então, se tu vê que ele vai de 180, 190, ele pula 20 para 210. Sim. Cara, ele tinha mais de 210. Pois E é. eu não sei se ele alcançou muito no terra dele, só que assim, nem sempre é o dia do terra, às vezes é o dia do agache. E eu acho que Sim. ele é o dia do agache.
Não É, via tanto que ele fez mesmo um pé. salto ali, pô, ele fez... É aquilo, cara, quando a segunda pra terceira é maior do que a primeira pra segunda, é porque tu tá fazendo loucura. E aí ele fez o seguinte, enquanto ele perdeu, aí ficou um 3-2,5, perdeu também. Então, cara, ficou ruim o jogo dele, cara. Achei meio ruim o jogo dele, pra ser bem honesto. O TR dele também, em 3-2-7-8, também achei que não ia sair, de fato não saiu. Então, assim, parece que, sei lá, cara, parece que foi ruim. Parece que só foi um jogadas ruins mesmo. Sim, Mas não. Outro caso também que eu tinha visto, que eu achei ele bem magrelo também, é o João Pedro Mioto. E agora eu vejo que ele tem 83.600. tem razão, Tem bem magro razão, mesmo. mas de fato ele é um. Varapau, Tem que lançar vai ganhar peso. vai peso, vamos se enganar. Ah, E aqui depois aqui a gente vai ter na 93 quilos o Jerônimo Kuhler. Janone. Jerônimo Ô, Kuhler. Janone. Eu falei Jerônimo? Ô, É Janone. sono pegando. O Jerônimo Kuhler, né? Tá. Também fez uma apresentação muito sóbria. Perdeu todas as primeiras pedidas, né? Para deixar aquela emoçãozinha, né? Só pra dar um susto. Vamos É dar pra um dar um grão. susto, né, Mas cara? as primeiras pedidas. Foi se ele não fez ele aumentou. Ah, não, ele não perdeu, perdi, eu acho. Não, eu vi errado. Não, tá certo, tá certo. É, não aumentou, tá. Enfim, eu acho que ele só abriu meio alto, né? Se tu vê pela última partida dele. Ah, mas temos que nos... Sim. Temos que acelerar. O Juan, ele fez uma baita uma apresentação, ele quebrou o recorde de agacho com 230 quilos, ele é um cara muito forte, mano. Eu não tinha muitos vídeos dele. Tanto que o vídeo que eu postei dele foi ele que me mandou porque eu pedi. E eu não imaginava que era tão forte assim, cara. O Juan é um cara muito forte, eu acho muito bom. Infelizmente, ele acabou dando, infelizmente pra ele, né? Pra mim foi ver competição, tá? Pela competição. Ele tem um. Ele não. Ele foi engarrabado por um cara da terra do Surumim. Sim. Então, apesar de ele ter um movimentos muito bons, o Luiz Felipe Leandro, Lula, a gente vai ver em Santa Catarina, porque a gente vai ver onde é Santa Catarina, por quê? Porque a Underdog Estará está na Copa, presente fazendo a Copa Santa Catarina. transmissão e narração de Santa Catarina. Então, nós estaremos lá. E, cara, ele tomou esse título no teto. Tá. Ele tomou esse título no teto com um 5,13,5. Mas, no geral, o cara também bom ainda. Ficou o tempo inteiro próximo. Ele chegou a quebrar o recorde ali. Aí depois o. É que tá, né, cara? Ele quebrou o recorde com 220,5. O Gol podia botar um 230,5 também. Vamos botar um milzinho aqui no quebra de recorde, Não, assim. não. Ninguém gosta de mim. Meu Deus do É, céu, pô. cara. Vamos agora? BG, vamos agora. Ele tá se enrolando, porque ele tá nervoso, mas então começaremos então pelo Índio. Cara, o Índio perdeu os dois agachos, e os dois agachos que ele perdeu foi por invalidez, eu não tenho certeza agora se foi por altura, alguma coisa do gênero. Não sei se foi força mesmo. Não, ele fez os dois. Ele fez Ele dois. fez os dois. Tá. Outra coisa que eu não entendi exatamente, eu não vi o motivo pelo qual, por que que invalidaram o supino dele. Isso é algo foda, né, cara? Porque assim, vamos supor que ele só fizesse o 245,5. Ele já fecharia com um total bem mais interessante. Seria vinte e Ele já cinco quilos a fecharia, mais. seriam 35 quilos a mais. Considerando o agacho dele de 245 e o supino, 25. seriam 35 quilos a mais. Cara, 25, cara. 15 de agacho e 10 de Sim, peso. cara, 25 quilos. Que dá 685. E considerando que as pedidas de terra dele foram uma merda, Foi uma merda. Foi, cara, eu não sei. Ele foi pelo recorde, né? acho que não precisava ter ido pro recorde na segunda. Ele poderia ter feito 2,77,5, ele poderia ter feito uma segunda, e aí ele poderia É, ter uns ido no segundo. 290, algo do gênero, só pra complementar. Cara, mas assim, ele tinha bastante chance de tocar nos 700. Que é algo muito interessante. Algo muito É uma interessante. evolução bem boa dele, né, cara? Bem boa, né, Ele cara? parece. Pô, a gente viu ele no Turcati, cara. Eu não sei o que aconteceu com essas crianças esses últimos 2 anos. Que ele parece absurdamente maior, cara. Sim. Ele parece absurdamente maior. Eu não acho que o 305,5 tenha sido uma loucura em si. Porque Eles o 277. pensarem em fazer. É, porque o Não, tanto 277,5 foi muito que. fácil. Mas só que eu acho que não precisava ser uma segunda, É, entendeu? não, tanto que ele subiu consideravelmente ok na segunda pedida dele de 305. Se ele faz mais 15 quilos, que eu acho que provavelmente ele faria, Sim, ele já passaria no melhor. pois é. Dá pra pegar. Não, pode pelo menos Um ele pódio, conseguiria. segundo lugar ele conseguiu. O primeiro lugar é complicado. Mas assim, ele com Não, em segundo certeza. lugar ele. Cara, uns 700 ele tem. Ele É, tem uns 700 pontos de mostrar. Só não foi dessa vez. sim. Tá. Arthur Neri, meu herói. Tá. Prêmio. Aí, eu vou ter que dar. Repartir a medalha ao meio. Ele do Guilherme Borges. Eu Estava vi lá humilhando no primeiro dia. tem outro cara também bom que tava ligando. Quem? É um cara da Dog Team. É um cara que parece um personagem de anime. De quem você tá falando? Pá, cara, eu vou ter que pesquisar aqui Pô, cara, no. vai aí que eu vou falando. Cara, ele parece um personagem de anime, pô. O Neri ele acabou perdendo o primeiro pedido de agacho dele. Isso aí é foda, porque ele teve que É, fazer um salto meio curto. Ele fechou em 2,35. Ele tem mais do que 2,35 de agacho.
O supino ele foi consideravelmente bem dos três movimentos. E o terra é aquela coisa, né, cara? O terra dele é style porque é sem cinto, né? Sim. Mas enfim, fez os anos 80, fez os Ele anos disse que não foi 60. a melhor competição dele, mas É, sim, disse que não foi um bom dia. Ele até falou, o supino que é o pior dos movimentos foi foi o uma. melhor do É. performance. Então, acho que ele tem mais a mostrar, só Esse aqui, ó, realmente não era o dia. Ah, Tá certo. o Lucas Assunção, que ele tava Porque vibrando a full assim, os caras fazendo assim. ele. Ele parece meio o Sasuke. Quanto viagem. Aí ele tava aqui anilhando, ele Continuando. tava animadaço. Tá bom, gente. E ele ficou até o Continu- final animado, cara. Aí que tá. O cara começar anilhando e animado e até o terra animadaço, aí é diferencial. Porque no É, início se o cara vai, respeitar. só que depois tenso, né? Então não tem como ter um Cara, quem animadaço. tem o coração na barra, Ele tava vai lá até o final. empolgadaço. Miguel de Lopes Alves Andrini. Ele teve um agacho muito bom. Teve um supino legal. O terra também foi aquela É, loucura. foi Todo mundo bem puxando proporcional, né, os. cara? Sim, ele tem os três movimentos bem consistentes, né, cara? O mais impressionante do Miguel pode ele ter 21 anos, né, cara? Sim. Ele parece ter uns 30 e poucos, né? Ah, coitado do cara. Ele conseguiu o segundo lugar, que era bem disputado, né, cara? Ali o pódio ficou bem embolado quem conseguiria. Infelizmente o Indy não teve a melhor. Enfim, Felizmente pra ele, né? como? Felizmente pra ele. Sim, Todo mundo. não. Eu sempre pego do viés da pessoa que estou Ah, comunicando sim. tanto qual. Ele, infelizmente, para ele não era um bom dia. E agora vamos a Bicho Papão. Senhor, Bicho, Rana. Cara, eu saí na rua, de manhã cedo pra ir no mercado, e eu vi as crianças assim, ó. Parece que o Neymar, quando ele voltar agora da lesão dele, vai fazer um gol, ele vai comemorar assim, ó. continuando. O Eu cara, aqueço, faço aquecimento e sai assim agora. em Baixar, teve um agacho muito bom. Cara, é Teve assim, um agacho muito bom. Essa subida dele de categoria, da 83 para 90 foi ele dá algo pra subir bem mais. absurdo. E tem mais margem, né, cara? Porque assim, ele não cortou peso. Aparentemente, pelo menos. Ele Tá. postou um, acho que um stories dele sem camisa, mostrando o Ah, shape. David. Aí ele falou assim, não embacei, subi pra 93 e não embacei, foda-se, embace. Né? Mas ele já tá muito perto da margem, né, cara? Sim. Não, Então não é algo que é uma loucura. Eu achei que ele estava muito próximo da 83, né? Não é o caso. não, então, Ele tá 92. bem além. Tá? Mas 725 até para Open no 93 já é um total bem interessante, né, mano? Se parar pra pensar que esse ano o pessoal fechou com 775, né? E foi o primeiro ano de Júnior dele, né? Pois é, né, meu? Então tem um tempo bem considerável até ele chegar no Open. Eu espero que ele vá na Open já ano que vem. Seria uma apresentação interessante. Embora não sei se é a vontade dele necessariamente. Eu acho que. Bom, a gente tem que falar, pô, da grande rivalidade que surgiu. Sim. A gente tem que falar porque o Menditt, ele postou, o Gabriel Sharp postou um Eu não sei onde ele stories. comentou aquilo, eu não achei em lugar nenhum. Eu não sei onde é que foi aquilo. Ele fez algum comentário sobre. Como é que é? Uma coisa sobre. Sobre passeio. Sobre ir para o Mundial e não ganhar, uma coisa assim, né? É. Ir para passear e não pegar a colocação relevante. O Uhum. Gabriel Machado pegou em sexto lugar, né? Então não faz muito sentido essa narrativa além de provocar, né? Sim, E o Gabriel ficou putaço, né? Ele falou sim. que ele vai pegar todos os recordes de Mendish no Lago Não, Fires. ele falou, cara, eu nunca. Nunca gostei de ti, mas eu nunca falei nada de Não, ti. Eu não, nunca não. falei contigo, nunca nada Enfim. contigo. Mas eu vou buscar todos os seus recordes na Júnior e eu vou te caçar na Open, seja no 93 ou na 105, onde tu tiver. Bom, independente dessa narrativa ou não, eu acho que ele deveria ir na Open só por uma questão de nível dele mesmo. Acho que seria bom e produtivo para ele, né? Até porque, enfim, porque assim, ele tá em primeiro com uma diferença de quase não, de 50 quilos, levando em consideração que ele fez uma corrida bem agressiva na terra, é uma coisa. Agora, ele ser pressionado para isso talvez seja produtivo para o desenvolvimento dele, Sim. para ele ter uma competitividade com outros. O spin dele também, ele fez ali uns saltos bem quadrados, talvez ele tivesse um pouco de total a mais. Tá. Talvez ele tivesse até 740. Sim. Eu acho que. Não, 740 não, mas pelo menos É, 730 ele tinha. eu acho que. Essa é a verdade, ele como a gente é bom, cara. Em certa situação, porque eu acho que são dois caras de personalidade forte. Então, quando dois caras com uma personalidade forte se encontram, provavelmente vai surgir uma grande qualidade por aí. Eu acho que vai ser bom Briga para os de dois. tiro. Eu acho que vai ser bom para os dois, porque um vai pressionar o outro, então um vai jogar o outro para cima. E também a categoria como todo, né? Sim. Porque se tu vai jogar a categoria pro nível acima, a categoria tende a acompanhar. E, tipo assim, vai ter alguém que vai pensar assim, ah, a gente eu como o embaixador, e vai querer também alcançar aqueles caras, entendeu? Eu tô colocar um teto assim de competitividade, eu acho interessante. Mas é igual, né, meu? O bicho papão veio falando criança. E o Coimbra lá em cima. É que ela tem que ter uma base referencial melhor que o Coimbra, porque não é do sul. Então, Continuando aqui, 105. 105, cara.
speedrun das três categorias. Cara, sendo assim, foi muito interessante, com uma questão muito clara. A gente tinha alguns nomes, eu acho que os três nomes principais. Se o coisa, em terceiro lugar, se não me engano, o terceiro lugar, se não me engano, foi o João Pedro. Tinha quatro nomes ali que estavam disputando, que era o Gustavo Almeida, o Jorge Galvão, o João Pedro e o Vinícius Góes. E o Gustavo Almeida ele ganhou, ele bateu o recorde de agacho, 225. Ele é um cara que tem números bem proporcionais também. O supino um pouquinho mais abaixo ele. Mas foi muito interessante que ele mandou um print da enquete que eu fiz sobre a quem você acha que seria a 700 milhões. E ele tava tipo assim com 2%, entendeu? E ele veio assim, só mandou o print assim da enquete, assim, eu fiquei. Aqueles que torceram. Achei legal, entendeu? Achei legal esse termo motivado dele. Sim. A ter jogado o Lima dele e foi muito bem. Cara, uma questão interessante que eu gostei da 105 é que teve quase seis pessoas que fecharam 700. E tu viu o aproveitamento das meninas? Bem satisfatório também, né, cara? Tirando Teve- o Jorge. Bah, cara, o Jorge é meu amigo, cara. Não fala assim dele, depois a gente vai chegar nesse ponto aí. O Jorge é meio louco, mas enfim. Continuando a, continuando a análise da categoria, só um cara da 105 não fez, porque ele falou mal da Liverpool. Se ele tivesse falado bem na Liverpool, ele teria feito aqueles 300 e teria feito os 700 total. Vou falar a verdade. Vou falar a Isso verdade. aí foi, ó, Aquele que. reparação, ó. Como é que é? A língua é o chicote do cu. Na verdade, o Lourenço tem uma apresentação muito boa, Eu cara. torci pros 300. Eu torci pros Eu 300 pra falei assim, caralho. faz. Eu torci pra caralho. Eu não vou te mentir. Quando eu tiver na 105, eu espero que ele torça pra mim. Mas do jeito que ele é, não Não sei, torcerá. né, cara? Não sei, esse pessoal da Nexus é meio suspeito. O agacho dele foi muito bom, cara. Ele é um cara que ele faz o agacho aberto pra caralho. Isso é legal. O spin dele também foi Não foi aberto interessante. quanto teu, né? Não, é mais aberto que o meu. Deixa eu ver. Não, não, cara. Cara, eu não preciso abrir tanto, meu. Ó, cara, eu não preciso roubar tanto, eu acho. O pessoal da Nexus é assim, mas eu não preciso. O pessoal da Liverpool não é tão desonesto assim. O terra dele também tava bom pra caralho, assim. Tava bom pra caralho. É aquilo que a gente falou, ele era um cara que ele era 93. Ele subiu, ele disse que subiu bem rápido, relativamente bem agressivo pra 105. É algo que talvez a Tem mais longo preenchido prazo, também, né? sim, é algo que provavelmente a longo prazo ele vai ter um desenvolvimento, como é que eu vou dizer, mais satisfatório do que puramente o pulo de peso, né? Ele é um cara do Terra, assim, ele tá na briga, né, cara? Ele Sim, tá no bolo ali. É questão que ele não sim, fez o 300, mas ele tava no bolo. Ele falou que ele não ia fazer terceira de terra. Ele falou que a sim. terceira de terra ele ia fazer pelo fundo. Sim. E E aquilo, foi né, se um tu for jogo. ver, realmente foi questão de 17,5 kg e 17,5 kg colocava ele com 700, levando em consideração, né, o selim que o pessoal também não é muito pesado, né, não é muito pesado, mas jogava ele um pouco mais pra cima Mas dentro da esse categoria. 700 e meio, ele tá com 701, né? É verdade, cara. Tá Ele ia fazer 700. 700,5 kg. Não, ele fez o certo, ele fez o certo. Ali um Bom, se pouco. ele faz os 700,5 kg, ele fica em quarto. Não, ele fica em terceiro. Ele fica em terceiro. Ele fez um jogo interessante, na verdade. Essa aqui foi uma boa. A 105 foi interessante de assistir. Teve muito cara bom, né, meu? O Carlos Eduardo, o Nuno que tá falando que o Caraca tá conversando sobre a Daniela Uhum. na parte 1 desse podcast. Ele tava liderando a nominação também, e ele também falou que tava com alguns problemas de saúde. Como que ele tem usado isso como justificativa, né? Uhum. Mas é que, pô, o nível da categoria tava absurdo, né? E Sim. foi uma categoria boa, de no geral, porque tava Foi, tudo foi, muito foi, foi. sólido, todo mundo com números bons ali, próximos, né? Sim, E uma coisa também que eu achei muito foda foi o Arthur, o Gabriel e o Terra dele, cara, esses assim. sim. Pô, o cara é forte pra caralho, mano. E é um cara que tem muito a preencher. Eu achei ele magrela, pô, eu olho agora tá com 95. De fato, magrela, pô. Tem muito a preencher na categoria. Pois é, né, cara? O Pedro Biquet também foi muito bem. E a gente tem o top 3 também, né? O Matheus Sampaio, ele tentou um 310,5 para vitória, não conseguiu. Ele tem um agacho muito bom. A gente vê que tem três quebras de recorde ali, né, de agacho. O Vinícius, o Tadeu e o Matheus. Sim. Os três fizeram uma quebra de recorde ali. Foram pela briga do primeiro lugar, né, cara? Foi pelo meu outro Não lugar. tem muito. O supino do Vinícius ali, bem acima dos dois. Também todo mundo ali com um terra muito bom, os três, né? Tanto que o Tadeu ficou com. Ah, não, o Tadeu não ficou, ele fez o 3 de 1 e depois o Arthur Gabriel ficou com o Everton com 305. A gente viu o Vinícius, cara, ele ganhou a categoria, ele foi muito fácil, né? Porque o 265 ele vai com o 273 e tem mais que o 265, então o 265 foi bem bom. O terra dele foi isso, fácil pra caramba.
terra dele fez problema. É, cara, ele fez pra finalizar, Ele né? podia ter feito bem mais isso. Sim. Vê no 300. É, tu vê até pela E é bem questão fechadinho o terra dele. do peso em específico, né? O terra dele é tão fechado, a cima dele, que quando ele finaliza, se tu olhar ele finalizando, tu acha que é uma convencional. Ah, Sim. nunca parei de Porque fazer isso. tá assim, tá com o braço pra Não, fora assim do. não tá. Cara, ele fica assim, cara. Ele não fica com o braço pra dentro da perna. Tudo bem, mas assim ele Ele não fica fica. assim. O cara nem tá vendo nada. Assim com as pernas fechadas e assim ele não fica. Ah, sim, mas é que eu Realmente, é que, falou pô, uma tá coisa. espaço limitado, né? Falou como se o cara fizesse uma Espaço. adução a Ah, um mas assim, ele movimento. tem 95 quilos, então ele tem muita prancheta também, então Sim. o cara tem muito evoluído. Acho que no O, a questão da Sub-Júnior só, né? Cara, o Jorge, ele é um cara. Tu comentou dele, Jorge. Porra, ele quase fez um terra absurdo, né, cara? E na verdade ele fez, só que foi invalidado. eu não entendi por que foi invalidado o carro Esse dele. ano foi por soft miss, Hum, mas eu não vi isso. aí é muito complicado de ver na E televisão. eu não Esse é um comprei, negócio, não comprei. esse é um negócio que só a visão lateral. A visão Cara, e foi frontal ali. fácil, e não foi difícil o Não, foi bem ativismo fácil. nele. Só que assim, ele é muito leve, né, cara? Ele tava com, ali, ó, 94. 9,4, cara. Ele tá com 1 quilo a mais na diferença. Não sei que esse vagabundo não foi Cara, pra olha uma só que os festa. caras da 105 são honestos. Olha os pesos deles. Todo mundo aumentando. Isso aí, aumenta. Subam, Isso aí, isso. subam. Na verdade, todo mundo nem correndo nem baixando, mas tudo bem. Vamos dar o benefício Bicho, dele. pô. 120s. Cara, aqui nós temos o Bicho Papão 2.0. Só que esse aqui é nego velho de guerra. Isso aí não, Não vale. Ele fez tá um. encerrando essa. Ele quase matou naquela porra daquele agacho, né, cara? O cara vai ter um terra-tempo, um agacho-tempo Mas que no. filho da puta, né, cara? O cara pensou assim, olha só, eu tenho um agacho-tempo hoje, vai ser o dia da competição, eu vou fazer esse agacho-tempo na competição, e isso eu não posso. Azar. E muito à frente, né, cara? Assim, não tem como, né? Muito à Ele é frente. muito forte. Cara, ele fez 305 tempo, vai ser 20 tempo, não saiu. Ainda bem que não saiu. Desgraçado, não 320 tempo, né? Porra, ia se Foda, né? rasgar de uma O cara maneira. tem 330 Pô, normal. coitado dos spotters, né, cara? Eu podia. Ah, que Ele desgraçado. deveria só ver o cara descendo bem devagar, tipo assim, ó. Não sabe a hora que vai dar merda, tanto só fica aqui. O cara sendo bem devagar aqui, assim, Uhum. peso pra caralho. Quase se Ele matou. tentou o recorde de supino, que é o único recorde que faltava pra ele, infelizmente ele não conseguiu. Ele Uhum. merecia esse O supino, terra cara. dele fez alguma coisa diferente? Acho que não. Acho que Foi. não. Ah, tá. Ele só Não tentou um foi agora. recorde, né? Ele tentou 328. Sim. Mas não fez nada diferente, não. Mas no geral era isso, acho que em relação à categoria. O Leonardo ele tinha feito o 700 no treino, 700 total. Ele fez 605, acabou no. Ele tem muitos saltos, né? Principalmente no terra, né? São 25 quilos. Uhum. Ainda é uma diferença boa. O Yair, o cara que eu acho ele bem interessante, né? Bem interessante. O Yair Felipe. Acho que no geral era isso. Os saltos super bom, realmente, foi um super bom. Vôlei, nas categorias que eu via muito assim, né? Não é que, né? Vai Vamos embora, no sai fora daí. último de Júnior, né? Mundial Júnior agora, É, depois. para de encher o saco aí. Quando tu briga com o Rogério e com o Matheus, que ia ficar vendo só com É, os outros. não. Não, vai brigar com o Rogério e com Vai o jogar com o Alexandre. Nonso. Vai, aí, Mas acho que o Alonso não vai no Brau. ainda bem. Ah, 120. Mais 120, Gabriel Cassaniga. Temos ali, cara, eu acho que é mais ou menos uma situação parecida, né? É Você que vê só que engraçado que, tipo, tinha que essa a gente teve duas disputas na nominação, que o Victor e o Pedro teriam o mesmo total na nominação, e o Uhum, Douglas e o Gabriel teriam o mesmo total na nominação. E o Victor e o Pedro tiveram o mesmo total também na. Só que, se não me engano, não sei se é 680, se não era 660. Mas enfim, os dois tiveram o sim. mesmo total. E foi por Mais peso. um acerto. Olha lá, pode conferir se a Nexus falou isso aí. E o, Categoricamente dessa forma. e o Gabriel, acho que sim. Tá? Tá? E o Gabriel, com essa mais leve de todos, né? Sim. 123. E foi pra ele, cara. Eu acho que tem a coisa. Ele é um cara alto, né? Cara, tu tem. Na verdade é isso, né? Tem duas opções. Ou ele aceita mais 120, e aí abordar é máximo, e vai até não poder mais, ou desce para 120, né, cara? Aí não tem muito jogo que possa. Claro, aí ele tá muito à frente dos outros, mas eu digo assim, na perspectiva de desenvolvimento geral, Eu não sei como é que é ele, pessoalmente, mas pela ele live. parece muito alto. Hã? Ele parece muito alto. E ele parece ter mais pro preencher. Ele não parece ser um cara assim que tá Não, estouradaço. ele não é. O Davi fica bem aparente que ele tem um físico bem preenchido. Enfim, até o Bachar, se for pensar, ele é um cara que tem envolvimento, né? Dá pra ele ganhar mais Dá peso. pra ele ganhar mais peso. Assim. Mas assim, o Gabriel fica bem evidente que ele não tá muito próximo assim, do limite O que poderia Douglas, atingir. o Douglas ele foi bem. Ele perdeu muito peso, né? Tem pedidos. Ele perdeu 10 quilos de supino.
Ele perdeu ali uns 15 quilos de terra. Mas ele é um cara, cara, eu gosto do movimento Douglas, cara. Acho bem bonitinho, né? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Espero que ele tenha uma- boas evoluções. A gente... Ah, os outros também, o último ano de Júnior ali, ó. Eu nem vi quem é aquele último ano de Júnior, mas essa breve visão de quem Todo é, mundo que é tchau, 2002 é tchau pra Júnior. tchau pra Júnior. Então, a gente tem o Nacho aqui, a gente vai ter o Tadeu, Ó, o Lorenzo Costa, Lourenço, último ano. Minander. Ah, tem uma galera aqui que vai ser fora. Pois é, Que né? triste. E aí? 2002. Os 2007 também são o último ano de São Júnior. Tem a ver com. Ah, o Gustavo ganhou o São Júnior também, fechou, cara. 2002 a gente vai ter o Copelo ali, ó, fechou também. Veio rapidinho, 83. 2002, 2002 é o Correia, Correia. já. Ó, agora vai virar homem. O peso já tem. Agora é a idade. 74. Passa, vai ter uma galera do São Júnior que vai cair de fora. Pois é. Os três, top 3 vai cair fora. Ah, opa, não tem bastante, né? É, não, O não, Petrinho vai ser o último ano do São Júnior também. Então, pessoal, esse foi o grande podcast de revisão da Underdog Crew em relação ao Campeonato Brasileiro equipado em aniversário do Júnior e Sub-Júnior. Já a estamos aqui para divisão masculina. fazer uma forma um pouquinho mais dinâmica, né, por causa do tempo. Sim, sim. E vai sair amanhã também esse podcast. Esse não, o outro, a primeira parte, semana aqui. Tá? Acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês que estão aí do outro lado da tela. Breves recados. Breves recados, se você gosta de powerlifting e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, acesse nosso canal no YouTube, acesse nosso canal no Spotify, acesse nossas redes sociais, Instagram, alos.underdog e bernardo.perotti. Acesse nossos patrocinadores Apex Nova para comprar Underdog. cupom Underdog para comprar camisetas e vestimentas de treino e moda. E não esquece do nosso serviço de consultoria online, se você quer conhecer Cara, eu o não falei nenhuma vez isso. Não esquece de ganhar dinheiro. Cara, eu tô muito rico. Se você aí quer conhecer o powerlifting, se você é atleta, que é um treinador, a Neural Crew também oferece o serviço de consultoria online. Para isso, basta chamar no Instagram, pode ser no meu, pode ser no Bernardo, pode ser no Neural Crew, onde você quiser, basta me chamar que nós O meu seremos. não, porque eu devo não se lembra de mim. Mas eu vou lembrar se tu pedir acesso à planilha Planilha gratuita. gratuita Ah, meu, para tô monstro nisso, cara. iniciantes. Se você está começando no Power e não sabe para onde correr, não sabe o que fazer da sua vida, entre em contato conosco para a nossa planilha de iniciantes totalmente gratuita. Você que é de Santa Catarina, não esqueça de, né, nos dar um oi no dia 16, 17 e 18, pois seremos a Copa Santa Catarina de Powerlifting Supino e Levantamento de Terra, diretamente de Blumenau, na Vila Germânica, nessa Blumenau, parceria entre Underdog Crew e a CLB. ACB. Mas eu não sou de Santa Catarina. Não tem problema, Não tem pois problema, teremos. pois entre em contato com o presidente da sua federação, da sua região, do seu estado, para que ele entre em contato com o Underdog Crew e nos chame. Mas será que vale a pena? Claro que vale. Você Claro pode que vale a conferir pena. isso através do canal de YouTube da ACLB, porque a transmissão será online. Teremos uma live lá e você pode ver. Você tirará suas conclusões lá, falando, não, isso aqui é uma merda, os caras não sabem o que estão falando, ou, não, realmente, eles são melhor do que o Nexus. É, Underdog Crew, sempre assim. Se você for no Campeonato de Santa Catarina, não se esqueça, após a competição, eu devo estar fazendo uma sessão de fotos e autógrafos. Underdog oficial, o primeiro Underdog. Veja lá. Tá. E escrever um livro, né? O primeiro Underdog. Não. Escreve um livro, cara. O primeiro Underdog. Já tem até o título. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Sim. Até a próxima.